Zé Luiz les diz boa tarde, tá entrando no ar o Joga nas 11. Você sabe que a partir de agora, futebol com muito bom humor e alguma sabedoria. Se bem que a gente torce muito, a gente gosta, então às vezes a gente vai falar algumas bobagens. Mas ó, tem muita coisa para você ficar com a gente. Final do Paulistão, Palmeiras venceu São Paulo num derby com bom futebol e alguma polêmica. Que mais? A gente quer saber qual o tamanho desse favoritismo do Palmeiras, né? Se é mais favorito, é menos favorito, tá igual, enfim. Vamos discutir tudo isso. A gente também fala da chegada do Lingard no Corinthians e muito mais. Para isso, estamos todos aqui felizes, juntos e reunidos. Eu começo mostrando o cara que viaja pra caramba com a nossa equipe, que é Lucas Faraldo. Palmas, gente. E aí, pessoal? E aí, Faraldo? Voltei com uma classificação do Novo Horizontino nas costas. Rapaz, acontece. Nós vamos falar desse jogo também, né? A gente vai falar desse jogo. Ela esteve ontem na desclassificação do time de coração dela. Mas como ela é profissional, ela comemorou muito, gritou, berrou, ficou feliz. São Paulo perdeu, mas enfim. Foi meu aniversário. Gabi Martins. E meu aniversário também, né? Foi aniversário. Já te deram parabéns? Oh, muito obrigada. Parabéns. É o 95º parabéns. Essa mulher é a mulher mais festeira que eu conheço. Quantas vezes você comemorou? Foram 4 bolos. Mas aí teve outros parabéns no meio sem bolo, entendeu? Mas bolo mesmo foi 4. 4 bolos. Coisa louca, né, gente? Agora, ele é o cara que, para além de entender muito do mercado da bola, sempre traz notícias. Hoje eu quero 2 dele aqui que eu já separei, mas ele também estava ontem no campo, junto com a Gabizinha, inclusive, fazendo o derby. Marcelo Braga, palmas para ele também. Estamos aí. Ontem eu estava com a Gabi e aí eu falei, vou fazer uma foto com a Gabi, né, para postar. Falei, vou fazer no intervalo, porque eu tô vendo que tá desandando a maionese, não vou deixar pro final, que ela não vai querer fazer. Aí a gente fez no final do jogo ele falou assim... Ele pediu pra outra pessoa tirar a foto dele. Ele falou assim, não, a Gabi tá muito irritada, é melhor eu pedir pra outra pessoa, porque senão ela não vai tirar a foto. Chega perto, né? Ainda bem, ele já me conhece, o Braga já me conhece. Olha, ele é a primeira vez que está aqui, mas já seja muito bem-vindo, tá? Ele é setorista do Palmeiras, então a gente vai falar bastante também da sensação dele, do Palmeiras chegando em mais uma final. É o Diego que tá ali, ó, Diego Iwata! Falei certo aí, Iwata! Iwata, certinho. Oriental. Meu avô nasceu no Japão. Sugoi desu, né? Você tá dizendo, eu acredito, cara. Tá beleza, cara. Seja bem-vindo, viu, Muito Diego? obrigado. É um prazer ter você aqui com a gente. Prazer é meu. Tá? Bom, gente, deixa eu colocar as arrobas primeiro para que você possa nos seguir, tá? Primeiro, @Desimpedidos, pode tacar ali, ó lá, tá aí embaixo. Que mais? @DEC, que é desimpedidos.ec, que você tá vendo aí. @R7 Esportes e @Record Plus e também Portal R7, você sabe que você nos assiste pelo R7, r7.com, você nos assiste pelo Record Plus e também pelo YouTube dos Desimpedidos, tá? Pode participar, mandar crítica, sugestão, sua opinião, porque tem muita coisa pra gente falar, gente. Nossa, que final de semana corrido, né? A gente começa falando do Palmeiras. O Palmeiras está pelo 7º ano consecutivo na final do Paulista. Vitória de 2-1 em cima do São Paulo. Teve público recorde ou recorde, como queiram, na Arena Crefisa Barueri, com gols do Maurício, o paraguaio, e Flaco Lopes, o argentino. Ó, que legal. O Caleri, o argentino, descontou para o São Paulo. O Palmeiras está invicto há 11 partidas contra o Tricolor, tá? Desde julho de 2023. Vamos ver os melhores momentos, aí a gente conversa a respeito do jogo, tá? Bora. Pode rodar os melhores momentos, por favor. Gabi, a brasileira, quer começar? Quer começar, Gabi? Olha, a gente começou falando, né? Porque antes do jogo, a surpresa foi o Crespo ali, né? Que ele teve a escolha de tirar o Danielzinho e colocar o Luan. E aquela estratégia, ele até deu na coletiva, deu certo e tal. Só que não sei se deu certo, sendo que aos 7 minutos já tomou o gol ali do Maurício, né? Isso me chamou a atenção quando ele fala, deu certo, ele poderia ter falado, o gol saiu muito rápido, eu decidi continuar com a tentativa. Né? Não deu certo, a partir do momento que você leva o gol aos 7 minutos, não deu certo. Mas é aquela coisa, né, não seremos engenheiros de obra pronta. Talvez se ele tivesse dado certo a estratégia e tal. Só que o que a gente tinha falado, eu e o Braga ali, a gente tentou falar com as assessorias, para entender se era uma opção tática, né, do Crespo, ou se era mesmo a questão física do Danielzinho. Tem um pouco da questão física,
que ele não estava 100%. Ele nem tinha viajado para Curitiba, né, no meio disso. Exatamente, e ele tinha sido substituído contra o Red Bull Bragantino, ele realmente não estava 100%, só que não foi isso que tirou ele do jogo. O pessoal falou, ele treinou, no dia anterior ele tinha treinado 100% do tempo, e por mais que não estivesse 100%, foi mais uma opção tática mesmo. E aí o Luan, só que é um pouco questionável, né? Por que o Luan? O Luan não joga, sei lá, acho que nos últimos 2 anos não jogou 200 minutos. Ele tinha 22 minutos no ano, né? 3 participações complicado de jogos. porque setorista não pode mais assistir aos treinos, faz tempo, desde a pandemia. Então, eu não sei, porque alguém deu uma entrevista, Gabi. Quem que deu a entrevista no final? Caleri. Foi Caleri? Não. Não, mais Lucas alguém. falou também. Eu não me lembro quem falou, que falou, nós treinamos a semana... Caleri, treinamos a semana e não fizemos. O Caleri. Então, eu não entendi se treinou diferente a semana ou se treinou assim, deve ter sido isso. Eu acho que não treinou muito assim, não, porque era meio surpresa. Não sei, mas Pelo assim, que me disseram, o Luan começou o treino de sexta na reserva e depois passou para o titular. Então, ele foi testado ali, pelo menos no treino. Mas é como a Gabi falou, a primeira meia hora o Palmeiras engoliu o São Paulo. E o Palmeiras, mais uma vez, fazendo gol cedo. Isso tem acontecido bastante na temporada, né? Isso muda completamente o jogo e a estratégia. Aí foi... ele mataria o jogo, né? Diego, te agradou o Palmeiras ontem? Me agradou, até como o Braga falou, até os 30 minutos ali, realmente, o Palmeiras foi muito bem. Me surpreendeu, eu achava que o Ares ia começar jogando, né? Eu achava que... Mas quem eu imaginava que saía foi quem fez o primeiro gol, foi o Maurício. E foi um dos melhores jogadores em campo, tanto defensivamente como na parte de criação. Eu gostei do Palmeiras, mas... eu acredito que depois, quando o Palmeiras sofre o gol no segundo tempo, o time ficou um pouco assustado. Senti que o time deu uma retraída, mas o time do ano passado teria tomado o empate, com certeza. Então, esse time desse ano está mais forte emocionalmente, né? E tem a ver com isso que o Braga falou, fazer o gol no começo tira o peso dos caras, né? Os caras conseguem jogar melhor. Eu gostei da atuação do Palmeiras. Faraldo, claro que a gente vai falar dessas jogadas, eu separei, tá? Mas o jogo em si te agradou? Eu achei muito melhor do que aquele chechelento Novo Horizontino e Corinthians. Pois foi um outro nível de futebol, mesmo para quem não está envolvido emocionalmente ali por não torcer nem pro Palmeiras nem pro São Paulo. Foi um jogo mais agradável de assistir, mas muito em função do Palmeiras também. Eu acho que a atuação do São Paulo é um pouco decepcionante, talvez pela ausência do Danielzinho, mas o São Paulo vinha já há umas boas semanas, né, de um futebol bem encaixadinho, jogando muito bem, inclusive no meio de campo, né, dominando as partidas no meio de campo, e não foi isso que a gente viu ontem. Acho que muito em função de ter desfeito ali a escalação que vinha sendo a escalação base do São Paulo, diferente do que fez o Abel, né? O Abel, ele não abriu mão da escalação que até aqui é a primeira escalação titular de 2026, mesmo tendo áreas já à disposição. Sim. Então, mais uma vez, ele mantém os seus 11 iniciais, deixando o Arias como uma reserva de luxo. Não sei até quando isso vai acontecer. É bem provável que o Arias vire titular desse time do Palmeiras em breve. Mas dá para dizer que a contratação do Arias ela já tem um ponto muito positivo, mesmo o Arias ainda não tendo virado titular. Porque tá todo mundo jogando muita bola. E eu acho que uma coisa está conectada com a outra. Sim. E ele não entrou tão bem ontem, a ponto de tirar a vaga do Maurício. Mas Maurício, então, pelo contrário, o Maurício talvez tenha feito o melhor jogo no ano dele. Eu acho que foi talvez o melhor. E ele vem jogando bem. Sim. Então, todo mundo fala, não dá pra tirar o Alan. O Alan, né? O Palmeiras parece que tem pedido agora pra chamar de Alan. Não sabia. Já chamei dos dois jeitos, cada hora troca, cara. Chamo de Alan. Eu sempre chamei de Alan. Eu acho que ele O Palmeiras adotou o Alan como você chamar na rua de qualquer um dos dois, ele vai... Eu vi a entrevista dele que ele falou, minha mãe me deu agora eu não lembro qual que é, mas minha mãe me deu mas eu atendo pelos dois, então... Tranquilo. Mas assim, ninguém imagina o Alan saindo do time até ser vendido. A dupla de ataque também. A gente está falando de 2 jogadores que potencialmente estarão na próxima Copa do Mundo por seleção brasileira e seleção argentina. Meio que sobra pro Maurício. Todo mundo por uma exclusão ali. Acho que vai sair o Maurício para entrar o Arias. Mas com a bola que o Maurício jogou ontem, não dá também para tirar tão fácil. Semana passada no Joga, nós colocamos um de vocês estava aqui? O Léo. O Abel. E ele falou de tirar o Alan. Que ele tiraria o Alan. Então, o Alan ontem, meu pai é um palmeirense fanático, né? Então, fico trocando ideia com ele, no mesmo jogo correndo, trabalhando, ele fica mandando mensagem. E uma hora ele mandou pra mim assim, o Alan vai entrar em campo quando? E essa é uma coisa recorrente, os palmeirenses têm percebido que o Alan esse ano não é o Alan do ano passado. Mas os últimos 3 jogos do Alan, não coincidência, desde que o Arias chegou, ele tá bem diferente. Ontem eu achei ele um pouco mais apagado, mas ele foi bem mesmo assim, né? Ninguém foi mal no Palmeiras ontem. Eu acho que o que aconteceu... o Palmeiras não ter conseguido um resultado melhor, além daquele lance do Piquerez, que teria matado o jogo, o São Paulo foi um adversário bem valente, assim. Eu achei que o São Paulo eu esperava menos do São Paulo, para ser sincero. Eu achei que o São Paulo fez frente, também não entendi a entrada do Luan,
Mas eu acho que o São Paulo valorizou muito o resultado do Palmeiras ontem. Mas olha, ontem eu brinquei aqui que o pessoal usa muito, amasso. Outro dia o Bira e o Rude falaram, não, porque a Portuguesa amassou o Corinthians. Falei, não, pera, a Portuguesa jogou muito bem e o Corinthians jogou mal e o Corinthians empatou no final. Amasso, para mim, foi o que aconteceu nos 30 primeiros minutos de ontem, que o Palmeiras fez o que quis com a bola, o São Paulo estava perdido, não rolou nada, não deu nenhum chute a gol, o São Paulo foi chutar aos 32. E até então o Palmeiras foi o Palmeiras que foi o soberano, né, no jogo. E se o São Paulo tivesse numa noite melhor, assim, se o Lucas tivesse conseguido entrar mais no jogo, o Luciano, acho que nesse primeiro tempo, por exemplo, o São Paulo poderia ter feito esse domínio dos 15 minutos finais ali de pressão, transformar em chance de gol, só que não criou, né? Não rolou. E esse é um problema do São Paulo também. No segundo tempo, acho que a coisa equilibrou mais, tal, mas enfim. Bom, para vocês terem uma ideia, o Palmeiras foi campeão em 4 das 6 decisões de Paulistão que ele disputou desde 2020, tá? É uma hegemonia do time a nível estadual, né? Sim. A gente pode falar isso, embora não tenha sido campeão em todos, né? Essa hegemonia se deve ao Abel ou mais outros fatores aí? Ela começa... Passa muito pelo Abel mesmo. Ela começa pré-Abel, né? Ela começa com o Luxo, verdade. né? Em 20, Luxemburgo na pandemia. 2020. Mas Eu acho que as a demais todas são do Abel. consistência, o Abel, ele jogar todas as finais desde que ele chegou, Sim. isso é um absurdo. Passa Ele pela perdeu pro Crespo, né, em 2021, Sim. tanto que até a gente falou, nossa, será que o Crespo chamou o Luan, porque o Luan fez um gol em verdade. 2021, não? Será que o Crespo tentou alguma força de Foi uma memória afetiva. uma memória afetiva que o Luan ia ressurgir das cinzas Verdade. e tal, porque é a única explicação, ninguém entendeu a escalação. Por isso que a gente até falou depois, né, no final do jogo, que time que não tá ganhando, pra que vai mexer? Mas enfim, a questão do Abel Ferreira, ele é muito diferente. A gente vê, é o que o Iata falou, né? O Palmeiras tem uma força psicológica muito grande. Às vezes é aquele futebol que, às vezes nem é um futebol que encanta muito, porque na minha opinião, o Palmeiras, obviamente, foi muito mais eficiente, até porque ganhou o jogo, só que não foi um jogo brilhante de nenhuma das equipes. O São Paulo entrou em campo no primeiro tempo, mas o Palmeiras não fez também um jogo ultra jogaço, brilhante, matou o jogo. Não, mas foi mais eficiente. Eu acho que é essa força psicológica que o time do Abel sempre teve. Mas então, ano passado, essa força psicológica tinha dado uma baixada. E parece bizarro falar, porque o time joga a final do Paulista, final da Libertadores e briga pelo título brasileiro. Mas justamente essa força que eu senti que faltou no passado. Para pelo menos ganhar um, né, Diego? Esse time desse ano, ele tem uma alma que o time do ano passado não tinha. E não é por acaso, né? O Palmeiras foi atrás de contratar caras com casca. O Marlon Freitas, por exemplo, parece que ele está 10 anos no Palmeiras. Ele chegou, tomou conta. O cara se impõe ali no meio campo, todo mundo escuta o que ele fala. O Palmeiras coloca aqueles vídeos de bastidores na TV Palmeiras. Você vê que todo mundo escuta o cara e o cara chegou outro dia. Ele não tem 3 meses de Palmeiras. Então, Eu presenciei na beira do campo, acho que foi no jogo contra o Mirassol, ele dando um esporro no Carlos Miguel. E ali era o que? A terceira, quarta partida dele no E é isso Palmeiras. que o Danielzinho dá pro São Paulo. E o São Paulo não teve em campo. Uma presença de um cara... É duro, né, cara, quando você analisa a obra pronta, né, Gabi? É isso. Porque se o Crespo tivesse acabado 0-0 aquele primeiro tempo, ele poderia dizer, deu certo, não tomei o gol, agora eu mudo, né? Põe o Danielzinho, que ele aguenta e... Só que deu errado aos 7. Mas esse é o problema. Do primeiro. E eu já falei, acho que eu vou falar isso umas 200 vezes até o final do programa, mas eu não consigo entender de onde surgiu o Luan. O Pablo Maia, por mais que o Pablo Maia não esteja bem, é o cara que era o primeiro reserva jogado. ali, né? Que tem jogado, pelo menos. Então, o Luan, eu acho que é realmente o Crespo supersticioso acreditou numa força divina. E ele teve a chance de mexer no intervalo no time, né? Que já não estava dando certo. E sendo bem sincera, e a gente falou isso no pós-jogo, outra substituição que eu contestaria um pouco do Crespo é ele colocar o André Silva. Por quê, né? Já que ele é supersticioso com o Luan, o Tapia, que vinha jogando, enfim, até o Caleri tá voltando de lesão e tudo mais, o André Silva também estava fora, mas o Tapia é o jogador que, por mais que ele tenha um monte de problemas técnicos ali, mas ele é o cara que tem gol em todos os clássicos esse ano. Com o Palmeiras, com o Santos e com o Corinthians. Então, por que colocar o André Silva, que é um cara que não jogava desde agosto, que a gente falou, né, que ele estava fora, e o Tapia, que estava com uma estrela ali. Às vezes falta um pouco de técnica, mas a garra, né, que precisa naqueles 10 minutos Numa finais pra decisão, tentar um né? Que era um empate. momento de pressão mesmo, Então, né? eu acho que eu iria de Tapia, mas
Enfim, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu vou perguntar já do Novo Horizontino, vão guardando aí, porque eu quero saber o que vocês acham. O que o Novo Horizontino pode fazer nessa decisão. Eu tenho uma opinião particular, o Novo Horizontino pode jogar pra caramba, vai perder de 2-0. Mas vamos lá, então, para as polêmicas. Tá? Teve Bom, polêmica? olha, Fiquei sabendo. como todo não, mundo... né? São 2 lances, pelo menos, que causaram muita discussão. Desde ontem, né? O pessoal está falando, hoje de manhã todo mundo comentando. Você vai na padaria, é o assunto. Primeiro, o São Paulo reclamou de um pênalti não marcado quando o Lucas, dentro da área, chuta uma bola que bate no braço do Gustavo Gomes. Vamos ver esse lance, inclusive pela visão da árbitra, a Daiane Muniz. Quer ver? Roda o lance, por favor. Tá ali o lance, ó. A bola vem, Lucas vai receber, pimba, tum, pum. O time pede pênalti, a bola continua. A gente tava bem ali, né, Braga? Bem atrás ali Sim. do Olha lá. lance. Foi na nossa Bom, cara. que a bola bate no braço, fato, né? Tá lá, a bola bate no braço. Essa é a visão dela, né? Isso. Olha lá, quer ver? Né? A bola bate, inclusive muda o giro da bola. Se o braço não estivesse ali, a bola passaria, O ok? banco do São Paulo ficou maluco essa hora. O Crespo também. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acham? Porque eu, sinceramente, eu já falei aqui, no ano passado eu falei, eu não sei mais o que é mão, tá? Eu não sei. Eu acho que passa muito por isso. Porque os critérios mudam. Eu acho que isso não deveria ser pênalti, está muito próximo, não há intenção nenhuma do Gustavo Gomes. Pelo contrário, se tem uma intenção é dele tentar tirar o braço, mas é aí exatamente tá muito o que eu próximo, acho. não dá tempo. Não dá tempo, você vê que ele tenta tirar, e ele faz um movimento ali, ó. Eu acho que isso não poderia ser pênalti, no que eu entendo de futebol. Eu acho que eu cresci entendendo que isso não era um lance de pênalti. Mas se você pegar os critérios que são adotados, falando aqui do futebol brasileiro, para manter dentro do mesmo parâmetro. Visão da Daiane aí, gente. Pô, quase todo lance assim é marcado do pênalti aqui. E Sim, no isso mínimo... é errado ou jogo não, do dá. Vasco. Mas dentro do que a gente tem de mais próximo de critério aqui no futebol brasileiro, isso já faz um bom tempo que tem se marcado pênalti. Então, na minha concepção, deveria ter sido marcado pênalti, mesmo eu achando que não é pênalti. Mas é só para ter um critério, senão vira bagunça. Não, é aquela coisa, né, Diego? Não sei, eu já vi marcar em pênalti e eu já vi não marcar em pênalti. Eu já vi chamar no VAR, o juiz vai lá e muda, e já vi o VAR decidir e, tipo, não precisa nem vir. Inicialmente, eu teria marcado também, eu confesso que teria marcado. Mas eu comecei a ver o que todo mundo falava, né? E aí uma coisa me chamou muita atenção e eu fui ler a regra. Tem 2 pontos que são muito cruciais. Não é um movimento antinatural, porque ele está girando o corpo como ele giraria normalmente, e a proximidade, ele está muito perto. Ele não teve tempo de reação de tirar o braço. E aí, o que acontece? É um lance interpretativo. É interpretação, a regra não é, assim, preto no branco. Então, Claro, ela isso. interpretou que não foi... E, assim, obviamente ela viu que pegou na mão e ela convictamente não deu. Isso foi muito bom, o VAR não ter sido acionado, não ter Exatamente, chamado porque ela é pra lance ver. Ela viu. interpretativo. Eu acho que tem O VAR até um poderia momento corrigir, do- entre aspas, no sentido de, vai conferir pra ver se bateu na mão. Ela viu que bateu no braço. O VAR não precisa foi entrar em ação. intervencionista, né? Isso Porque é bom. o VAR aqui no Brasil, ele quer mudar a marcação do campo porque alguém lá em cima acha o contrário do que o árbitro acha. E ontem eles foram perfeitos nesse sentido. Não tô entrando no mérito perfeito marcar ou não marcar, porque é interpretação. Mas deixaram a interpretação dela valer. Tipo, se marcasse, ela marcou, tchau. Ela ia deixar, eles iam deixar também, eu acho que foi isso. E ela está muito perto. E ela percebe claramente a falta de intenção do Gomes de ampliar. Porque é muito claro que ele está tirando o braço e não dá tempo. Agora, o que o Faraldo falou faz todo sentido, né? Esse pênalti é marcado com frequência aqui no Brasil. Agora, porque ele é marcado com frequência, tem que ter... Entendeu? Ele é certo ou errado? Eu tô meio com você nessa, é difícil saber. Difícil saber, né? Difícil. Tem uma hora que o Caleri vai falar com ela, pra ela ir no VAR, e ela fala, eu não preciso do VAR, eu vi o lance. Sim. Então foi a decisão dela, de fato, assim, ela viu com clareza e decidiu. Mas pra mim foi pênalti também. Tem um ângulo da São Paulo Futebol Clube TV, né? Porque o pessoal fala, porque É bate isso que eu ia primeiro falar. na Coloca barriga. esse ângulo aí, Carneiro. Bate Muito primeiro na obrigado por essa- barriga e não sei o quê. Muito obrigado por essa imagem, Carneiro. Te amo. Deixa eu Bota ver. aí na tela. Vamos ver. Roda aí esse ângulo, vai. Só pra gente tirar do... Pelo amor de Deus! não Com todo bate, respeito, né, na gente. barriga, bate Pelo no amor braço. de Deus, a bola ia pra dentro da área. Não tem condição. Não Mas tem eu posso condição. posso mostrar um outro? Eu não vou conseguir mostrar aqui. Não tem condição. Mas claro que os palmeirenses estão Desculpa. malucos na internet buscando. E tem um ângulo aproximado, a bola pega na coxa dele antes de pegar na mão. Não. Gente, é não, muito pelo louco, amor de porque Deus. todos os lances Gabi, eu também não polêmicos... tinha visto. Na coxa do gente- Gomes? Gente, Sim, olha a que bola. loucura. Não, bota aí. Volta aí, volta pelo aí. amor de Vai, Deus, Carneiro, velho. põe de novo, vai, Carneiro, Não, põe de pelo novo. amor de Deus, bota aí. Aonde que pega na barriga isso daí? Não, pega na coxa. Aonde
Onde, velho? Nessa Aonde? segunda Essa bola? câmera Pelo não amor de vê. Deus, Diego. Essa câmera Pelo amor não de vê. Deus, Diego. Não, mas, eu tô ó, brigando com a imagem. Eu vou nessa... brigar com essa aqui. Essa Pelo vai amor de Deus, direto, não briga com a imagem. Essa Não, vai direto. na primeira, porque vai e Não, volta. Não, cara, na primeira ela a pega. camiseta Na dele primeira muda ela de pega. pouco. Ali ela Não, pega na isso coxa é e absurdo. volta, ele chuta e pega no braço. não, acho que Não, pelo amor de Deus. Aí a discussão é essa mesmo, é interpretativo. Sacanagem. Ele tava baixando Não, o braço. que isso? Calma, Gabi, calma. Calma, Gabi. não vai Na mais. barriga. Ele tava calma. Poxa, aí é mentira, é brigar com a imagem, velho. Pelo amor de Deus. Falar que bateu na barriga, bateu Vou na ver, vou ver coxa. aqui. Mano, o Será, Diego tá Gabi? trazendo fatos ali. Porque a camisa mexeu, é lógico que o cara tá Não, pega na mexendo, não é coxa, porque deixa eu bateu. começar Olha de essa novo. imagem. Mas você não acha que ele tá baixando o braço Não, assim? Não, aí é casa. sacanagem. Não, É. não tem condição nenhuma disso. Tá, vamos, olha, o... Pega não. Resvala, tem uma aproximada. Eu vou Ah, tirar a que pelo não amor de pega, Deus. Não, não. é sério. Olha, Não vocês dá. estão vendo, gente? Não se che... Mas já a gente Mas vai... aí é brigar, vai é pedir mentira, pra alguém. Porque se Mas não você faz tem uma- diferença, Gabi. Mas porque você é tem interpretativo. Essa imagem que você tá vendo desse possível toque na Mas não coxa é tem- da onde? É do Uma Palmeiras? coisa é você Não, falar... não é do Palmeiras, é do... Eu vou achar aqui. Não, uma Peraí. coisa é você Eu ia falar pra falar... você mandar pro Carneiro, uma Não, dessas da uma Eu vou coisa é mandar pro você Carneiro. falar... Calma aí, agora a gente vai falar. Uma coisa é você falar que o lance é interpretativo, que aí é a interpretação dela, marcar ou não marcar. Agora, outra coisa é você inventar que a bola bateu na barriga, sendo que a gente tem a imagem que a bola não bate, a bola vai nem tem como ela bater na coxa dele, sendo que a coxa dele tá aqui, tem 30 centímetros aonde a bola vai. Pra deixar claro, Então, eu não tô assim, inventando nada, né? A imagem tá aqui, imagem- né? Nem Então, se fosse a coxa do Hulk. A imagem está sendo inventada, tanto que todo mundo falou, e teve muita gente que se retratou depois e falou assim, não tem como ter É. batido, porque a imagem que tem dos bastidores do São Paulo, que é a imagem mais clara possível, inclusive é tipo 8D, não é nem 4D, é muito claro que Põe a imagem de novo, Carneiro, não pra bate. Gabi, pra Pela, Gabi e falar. aí, pela regra, Por o Diego até favor. trouxe com detalhes, né? Os pontos da regra, que fazem a gente discutir se foi, se não foi. Se tivesse batido na coxa, se bateu na coxa, aí é mais um agravante pra não marcar, né? O pênalti. Mas eu acho Aí que tem esse primeiro independentemente de ter contato. batido Sim, na coxa. exato. Eu digo que Ela aí é tem mais subsídios pra não Olha aí, marcar, vamos lá, vamos lá, independentemente disso. vamos lá. Não, aí assim, pelo menos por essa imagem, Vamos lá. a bola sai do pé do Lucas e vai direto. Nesse Antes ali, Gente, ela... tem um Ó, coxa. olha lá, Meu ali. Deus. O primeiro frame. Ali, desse vai, replay- frame a frame. Olha lá, Gabi, conta pra nós, vai. Não, gente, vamos lá. Aonde que essa bola pode ter chegado perto da coxa dele? Ah, que a camisa dele mexeu. É lógico que mexeu, ele tá andando, ele tá correndo. É, Olha lá, eu olha lá, acho olha lá. que Não tem nenhuma chance. Mas não é que, tipo, pode ser que tenha. Não tem. Não tem mesmo, hein, absolutamente gente? nenhuma Pelo menos chance por de essa ter batido imagem. na coxa. É como o Faroldo falou, né? O problema é que a gente vê esses pênaltis sendo marcados rodada após rodada, É isso, né? isso é sem outra querer, mas história. é. E Aí é outra aí história. passa a impressão de, pô, a Daiane tá errada. Como assim? Que absurdo. Todo mundo marca. Mas talvez o errado seja todo mundo. E a Todo Daiane mundo, e ela esteja esteja certa. completamente correta. Ela é que tá bancando a decisão que ninguém Esse Eu banca. nós vamos chegar lá porque eu vou pedir a opinião de uma pessoa, mas antes tem um detalhe nesse lance que passou um pouco batido por muita gente, né? O técnico Hernan Crespo, do São Paulo, ele não quis falar sobre arbitragem, né? Não, hoje eu não quero falar de arbitragem, né, na coletiva. Mas dentro do campo, ele deixou uma das suas impressões. Quer ver? Roda aí, o Crespo. Sempre igual. Olha lá, não, já bate palma, e aí o Palmeiras lá, aí ele... Sempre igual, sempre igual, sempre igual. É lógico, porque o que acontece? Sempre igual. No jogo, no ano passado, na semifinal do Paulista, Palmeiras e São Paulo, no Allianz Parque, polêmica no pênalti do Vitor Roque, que o Arboleda, Foi. enfim, tem A federação depois até admitiu que foi um erro, né? Admitiu que foi erro. Aí teve o jogo no Morumbi, que estava 2-0, que aconteceu Sim. o pênalti claro, que todo mundo falou, menos o senhor Abel Ferreira, falou que não foi, que não era disputa de Teve bola. o lance também do Andrés, né, com a sola. E aí tem fala do outras jogo, coisas assim, mas assim, nos últimos confrontos de Palmeiras e São Paulo tem muitos problemas de arbitragem, e aí é isso. Lance interpretativo, acho que eu falei isso no pós-jogo ontem. O São Paulo não jogou bola no primeiro tempo. Então, na minha visão, não pode culpar a arbitragem. O São Paulo perdeu por conta da arbitragem. Não, na minha opinião, perdeu porque a estratégia do Crespo deu errado com o Luan, tomou o gol, o Palmeiras foi muito mais eficiente, ganhou o jogo e tudo mais. Porém, essa bola do Gomes causou, enfim, o Crespo ficou muito bravo, o banco inteiro do São Paulo ficou muito bravo porque não chamaram pro VAR. E ali seria um eventual 1-1. Não estamos cravando, pode ser que o São Paulino erraria o pênalti, ok. Mas o 1-1 é diferente de você... Muda Aí depois... a história do jogo, né?
essa é a história. Ah, não compensou depois? Porque o Mas pênalti compensou, mas Bobadilha não foi. compensou. Porque foi outro momento. Mas, gente, sempre que surge polêmica, eu criei um quadro, eu criei na minha cabeça, eu criei um nome também na minha cabeça, que não tem vinheta, Boa. que eu chamo de Me Salve Salvio. Gostei. Que aí Muito o Salvio bom. Spínola vem Muito bom. e me salva, Salvio. E aí o Salvio, comentarista da Record, mandou um vídeo pra gente falando desse lance. Quer ver? Roda o Salvio aí, por favor. Me salve, Salvio. Olá, Zé Luiz. Legal demais estar com você e com todos do Jovem nas 11. Agora que acabou a obra, né? Tá na hora de você me convidar para ir no estúdio novo, obra nova, casa nova, né, Zé? Zé, que semifinal polêmica, hein? São lances que árbitro pede para que não aconteçam no seu jogo, mas aconteceu. Vamos um por um? Eu sei que tem muita gente que questiona o lance do Gustavo Gomes. A Gabi Martins fala muito que aquilo é pênalti. E vamos respeitar todas as opiniões. Lances difíceis para a arbitragem. Para mim, o lance do Gustavo Gomes não é pênalti. Indiscutível que a bola bate no braço do defensor do Palmeiras. Mas à luz da regra, ele vai disputar a bola com o Lucas. Ele não coloca o corpo bloqueando a passagem. A gente tem que considerar isso como uma ação de disputa. E a bola bate num braço que está baixo. E ele tenta recolher e não consegue. Hoje, nos fóruns de arbitragem, quase que unanimidade, a maioria dos instrutores de árbitros consideram aquilo como não pênalti. Eu sei que muitos jogadores não gostam, a torcida não gosta, a Gabi também não gosta, acha que bateu no braço tem que marcar o pênalti. Mas eu acho importante as comissões de arbitragem esclarecer para o público, orienta o árbitro a marcar esse pênalti ou não. Sabe o que eu escuto, Zé? Mas muitos pênaltis assim foram marcados. E eu vi marcado sim, mas para mim porque marcaram errado. Eu prefiro que não marque esse pênalti porque tem um movimento natural de corrida do Gustavo Gomes em disputar a bola e não jogando o corpo à frente para bloquear a bola, que é o que a FIFA quer punir com essa alteração da mão na bola. Para mim, não pênalti. Foi mais um Me Salve Salvio. Gabi, câmeras em você. Não, sabe, ele é tão fofo ali no argumento, não dá nem pra eu brigar com o Salvio. Tudo bem, Salvio, tudo bem. A gente vai discordar nessa. Não, mas é o que eu falei, É um lance... Porque, pra mim, esse lance que aconteceu do Gomes é diferente do que aconteceu, por exemplo, no Brasileirão do ano passado. No Brasileirão do ano passado, aí sim foi um absurdo e era aquela coisa que merece o alvoroço, do Tapia. Mas esse daí... gera margem para interpretação e tudo mais. Tem gente que não marcaria. O Salvio explicou aí que não é para marcar. Mas o que eu gostaria de pedir para o senhor Salvio Spínola, salve a nossa arbitragem, por favor, e deixe as pessoas, todos os árbitros, terem o mesmo critério. Não é para marcar num jogo do Vasco e Fluminense e 2 horas depois não marcar no jogo do Palmeiras e São Paulo. É só, vamos seguir a regra. Acertem os relógios, né? E aí fica o que você falou, ninguém mais sabe o que é pênalti, o que não é. Eu não sei, porque quando eu tô vendo o jogo, bate na mão e falo, caramba, ele vai dar pênalti. Aí não dá, fala, não deu. Aí o VAR chama, eu falei, se ele vai dar. Aí ele não vai, eu falo, então não vai dar. Entendeu? Eu não sei mais o que é. Eu marcaria, e numa live que eu fiz no meu canal ontem também, eu briguei com a galera que tava na live dizendo, eu marcaria esse pênalti. E os palmeirenses alucinados, não, como é que eu falei, cara, eu marcaria. Até eu ver a explicação da proximidade, de tentar recolher. E a regra dá subsídio para você não marcar. Então... Diego, eu vou analisar friamente, a Daiane ela acertou. Foi perfeita na regra. O problema é ninguém seguir esse critério. Ninguém Quer ver, ó? E aí no segundo ela erra. Quer ver? Vamos no segundo, então. No segundo não dá pra... Segundo pênalti. Daí teve o pênalti a favor de São Paulo. Um braço do Marlon Freitas sobrou no pescoço do Bobadilha, né? Aí muita gente falou, foi compensação. Vamos mostrar o lance primeiro? Quer ver? Roda aí. Vamos lá. O Marlon Freitas fica indignado, né, o Braga? Ele vai falar com Vai ela, falar né? com ela. A gente tava ali atrás, ele tava Luciano. indignado. E ela fala, punho, olha lá, ela tá... Ixi, Olha lá, ele tava, não... nossa, quase ali... Olha isso. Meu Deus do céu. A visão é assustadora. Essa Quase é que a muito visão boa. do inferno, né, velho? Ela foi muito pressionada ontem. Foi, E ela bem tirou de difícil letra a pra ela o pressão, jogo. né, cara? ela sucumbiu, foi não. forte, ela foi forte. Ali, ó, o cara realmente, o Marlon entra e toca. E depois ele põe a mão na cara. Não, E nada aí a o ver, problema nada a é o Nada a ver. O teatro, né? A escola de teatro Wolf Maia que cai ali, aí vai... Não, e ele teve um delayzinho, né? Ele falou assim, eu posso cair aqui.
Lembrou o Rivaldo na Copa de 2002, né? Que ele Não, mas é isso, ficava assim. O Neymar fez uma dessa semana passada também, Bom, ia com a na cabeçada. outra, na outra. Ali, ó, fica meio uma interpretação. Enfim, o que vocês acharam? Vai, Faraldo. Eu acho que esse tipo de lance acontece em toda disputa aérea, na grande área, em toda. E aí, por um padrão, não se marca. Mas, de novo, se for analisar friamente a regra, eu acho que dá margem para isso ser, sim, uma marcação de pênalti, porque tem um contato, tem um braço esticado, pega no pescoço para cima, Mas que é uma área considerada sensível. De medir distância? Não que eles falam de medir distância, de se posicionar? Então, mas eu não sei se havia necessidade do Marlon Freitas Porque não fazer esse empurra. movimento na forma como ele pula. Aí eu já acho que, de novo, é interpretativo, a exemplo do outro lance. Não senti Eu não força acho alguma. que, seja um lance, seja o outro, eu acho que não foram erros graves, se é que foram erros. Mas, de novo, é o tipo de lance que, se você for seguir a regra, você vai marcar em todos os jogos esse tipo de pênalti, porque sempre tem. E, pra ser bem sincera, a gente viu, eu e o Braga, a gente tava falando isso ontem, a arbitragem foi muito pressionada o jogo inteiro, assim. A torcida do Palmeiras, um momento, tava gritando vergonha e tal. Então, foi um jogo muito tenso em relação a isso, né? Gritaram vergonha porque queriam um vermelho pro Cauli, numa falta que ele faz. No meio campo. Que também nem era para vermelho. Era uma falta para amarelo. Era para amarelo, mas foi muita pressão, os dois bancos pressionando bastante. E ela já veio com esse histórico do jogo passado, do Bragantino, em que ela foi alvo de um machismo ali. Então, ela tá nos noticiários há muito tempo, né? Então, para ela e para a equipe foi bem difícil o jogo, sim. O Marlon Freitas, ele falou ontem na Record, sobre como ele viu essa jogada. Quer ver? Roda aí, Marlon. Acabei de te ouvir falar, mas como a gente está ao vivo agora no Sport Record, Marlon, me permita repetir. Você já viu o lance e a tua interpretação do lance? Eu não vi o lance, tá? Então não tem como eu falar sobre. Mas assim, marcou, já foi. Tua sensação de campo? Eu acho que tem um toque, mas não sei se foi intencional. É uma disputa, a bola está no alto, enfim. Mas é o que eu falei, eu preciso ver o lance para dar uma opinião, não posso falar de um lance que eu ainda não vi o replay, né? Mas ali dentro do jogo, claro que eu vou brigar para não ser pênalti, a equipe de São Paulo vai brigar para ser pênalti, é normal, cada um brigando pelo seu. Mas é como eu falei, né? Eu acho que ela apitou, fez um jogo, né, seguro, assim. A gente respeitou ela todo momento dentro do campo, acho que vale ressaltar isso. Né? E é como eu falei, eu acho que focar na vitória, né? Acho que a gente mereceu a vitória. Né? Desde o primeiro até o último minuto a gente colocou intensidade, comprometimento, né? E eu acho que foi merecido essa classificação para a final. Você sabe que eu achava que não tinha sido, agora eu fico olhando tanto que eu começo a achar que foi. Eu já não sei mais nada. É que o câmera lenta sempre faz isso. Sempre faz isso. Câmera lenta né? não dá, sempre vai dar a impressão que... Um conselho que eu daria aos jogadores, parar de overacting. Como é que é isso? De Exagerar? exagerar, né? Porque aí fica estranho. Porque quando você vê assim, você vê que horas depois que a mão toca, o cara... talvez se ele tivesse abaixado. Aí, ao mesmo tempo, o cara vai falar assim, então, Zé, mas se eu não fizer isso, não dá. O que acontece, se você for ver, todo escanteio tem isso. Toda bola cruzada tem isso aí. E não é pênalti todo lance. Para mim, esse segundo pênalti, indiscutivelmente, não foi. Para mim, não foi de jeito Vamos chamar nenhum, o Salvo de novo? Vamos. No quadro, eu não sei se já contei pra vocês, gente, mas eu inventei um nome na minha cabeça, é só na minha cabeça, de um quadro com o Salvo que chama Me Salve, Salve. Salve Espínola, me salve de novo, por favor, nessa jogada. Roda. O outro lance mais polêmico, vamos lá. Marlon Freitas no Bobadilha. Tem o movimento do Marlon Freitas que atinge o Bobadilha. Esse lance não é unanimidade nos fóruns de arbitragem, não, viu? A grande maioria entende que é uma ação normal, tá meio a meio. Para mim, pênalti, porque é uma falta quando ele não disputa a bola, abre o braço demais e acaba atingindo o rosto. Bobadilha aumenta, faz que atingiu o nariz, faz um gesto simulando, ele aumenta a falta. Mas para mim a ação do Marlon Freitas é uma ação que ele não pode ter para não atingir o adversário. Não é um movimento de proteção, nem de marcação, identificação do adversário e nem para disputar a bola. Desnecessário aquele braço aberto do Marlon Freitas que acaba atingindo parte do rosto do Bobadilha. Leve, para mim pênalti sem cartão, mas são dois lances sem unanimidade e com muita polêmica, Zé.
Boa, Salvio. Parece que eu poderia mentir aqui, falar, gente, ao vivo, salve. Porque tudo que a gente está falando, ele vem, dirão que não sei o quê, porque falarão que não sei o quê lá. E ele, quer dizer, então, pelo Salvio, que é árbitro, né, ex-árbitro, hoje comentarista já há um tempo, que sempre vem aqui no Joga. Aliás, Salvio, venha durante as finais ou logo depois das finais, para a gente falar da arbitragem desse Paulistão. Mas, segundo ele, as duas decisões da arbitragem foram corretas. Eu acho que o final do vídeo dele aí, que ele fala, por não ser unanimidade, nenhum dos dois. Não vamos chegar a lugar nenhum. Não vai chegar, exato. Também pra ele, né, contas, exato, pra ele, o primeiro não foi e o segundo foi. Pra mim é o contrário. Eu marcaria o primeiro, não marcaria o segundo. A partir disso, beleza. Eu acho que o que fica não foram erros. Pra quem considera que foi erro, não foram erros graves, se foi erro. E aí, desculpa, uma coisa é a gente falar, outra coisa é o Salvio na condição de ex-árbitro, de comentarista de arbitragem, de uma pessoa que está atualizada dentro dos fóruns de arbitragem, como ele sempre pontua. Então eu fico muito mais com essa visão e de que, acima de tudo, eram lances interpretativos, do que a visão de, o Braga falou agora há pouco sobre o clima de pressão ali pra cima da Daiane Muniz. Se você pegar as redes sociais, a quantidade de absurdo em qualquer post sobre um dos dois lances, falando, o Gustavo Marques, do Bragantino, não lembro agora o nome dele. Gustavo Marques, ele que estava certo, não sei o quê. Olha não, aí o pessoal se perde. Aí a galera se passa e vai para um outro lado, em que a Daiane, o Salvio, todos esses... Teve um recorte nosso desse assunto que eu fiquei abismado. De 500 comentários, o único que não estava falando que ele estava certo era eu. Entendeu? Né? Ele e o Gustavo Marques. O Gustavo. Não existe isso, entendeu? Então, eu prefiro valorizar muito mais como a Daiane foi convicta nas decisões dela, e aí depois o Salvio valida, na verdade, então não é só uma questão de convicção, ela foi convicta e tecnicamente, dentro do que a regra prega, ela acertou nos dois lances. Mesmo contra todo mundo, mesmo com os jogadores peitando, botando dedo na cara, o estádio inteiro indo abaixo, xingando ela por qualquer tipo de lance. Eu acho que isso só valoriza tudo que a gente tem discutido ao longo da última semana. Então, o Faraldo, Braga, Diego e Gabi, eu vou falar, ontem terminou o jogo, eu fiquei triste porque eu fiquei com uma sensação de que a arbitragem não tinha ido bem. E por tudo que aconteceu, eu falei, caramba, né? Tal. Agora eu assisti e muda o meu ponto de vista. Eu acho que foi bem contra toda uma situação que se apresentava desfavorável. Na verdade, foi muito bem. Porque ela peitou. Então eu não sei o que você acha, Braga. O Rui Costa, o gerente de futebol de São Paulo, ele até foi aos microfones para reclamar desse pênalti, né? Mas nesse discurso que ele faz, ele elogia a Daiane. Eu vi. Ele fala que foi uma arbitragem de Premier League, que ele tinha usado esse termo para elogiar a atuação dela contra o Bragantino, e ele disse que mantém isso, mas que esse lance, o VAR poderia ter ajudado ela, o VAR deveria ter chamado ela para ter uma segunda opinião. E, de fato, assim, uma segunda opinião não ia custar nada, né? Ir lá e usar a ferramenta, mas talvez ia interferir. Por outro tem lado, essa questão da teria discussão. sido intervencionista, uma coisa que a gente não quer, né? Sim. A gente quer que a convicção dela Vai permaneça. saber, né, gente? Ela foi muito convicta, assim, nos dois lances. Né? O Marlon Freitas fala, né? Que no final das contas ela fez uma arbitragem segura. Ele usa essa palavra. Mas durante o jogo todo mundo fica pilhando Isso é uma coisa que você falou, além do overacting lá que você falou, que é uma coisa que não existe cara mais chato com a arbitragem no universo que o Abel Ferreira. E é o primeiro cara a ficar falando, tem que profissionalizar, sei lá. Os caras não ajudam a arbitragem o tempo inteiro tentando enganar e depois reclamam da arbitragem. É o antiético querendo ética do outro, sabe? Não dá pra ser assim. Não sei, Diego, talvez se o jogador não tivesse interpretado tanto, que até o Salvio fala, ele valorizou e tal, talvez se ele tivesse abaixado e, ali, sentido o que ele realmente sentiu, a gente não estaria discutindo tanto, porque o que chama atenção é o espalhafato. Faz parecer pior do que foi, na verdade. Isso, exato, parecer pior do que foi. A gente vai falar uma coisa de arbitragem muito legal, então eu quero que você fique com a gente, porque tem a ver com tudo que a gente está discutindo aqui, tá? Porque a gente está no Paulistão, finais e bola em campo no Paulistão e a brasa já está acesa. Dia de jogo, gente, também é dia de churrasco, você sabe disso, né? Então, vai de linguiça, vai de hambúrguer e costela para marcar um golaço. Manda brasa, é Perdigão na brasa. Não perca, tá? No Paulistão. Deixa eu falar uma coisa para você, a gente está falando... O Salvio falou, como é que ele fala? Dos congressos? Fóruns. Não, e olha que legal, a International Board, a IFAB, né, IFAB, anunciou sábado, dia 28, algumas mudanças nas regras do futebol que vão ser implementadas nessa Copa do Mundo agora no meio do ano.
né? Você sabe quem trouxe essas mudanças em primeira mão, quem informou em primeira mão para o público brasileiro? O Sálvio. O Sálvio, é exatamente o que eu ia falar. E o detalhe, o Sálvio, o Spínola, me salve, Sálvio, ele trouxe isso aqui no Joga nas 11, há tempos já. Ele falou, olha, vai ter uma reunião, não sei o quê, tal. E então, entre essas mudanças estão contagens regressivas de 5 segundos para cobrança de lateral, tiro de meta, 10 segundos para substituição. O VAR também vai ter uma participação maior agora, não intervencionista, mas maior, né? E o Sálvio antecipou aqui no Joga nas 11 e agora ele volta para falar exatamente disso, porque ele antecipou, ó, vai mudar. Aí mudou. Então, Sálvio, me ajuda. Sálvio, me salve agora, de novo, tá? Fala das mudanças pra gente, na regra. Vai. E aí, Zé, gostou das novas regras da FIFA, que eu já tinha falado aqui no Joga nas 11, com exclusividade, com muita antecedência, que teriam essas alterações? Vamos lá. A partir da Copa do Mundo começa a vigorar regras novas, hein? Arremesso lateral, 5 segundos para cobrar, senão vai ter reversão. Tiro de meta, 5 segundos para cobrar o tiro de meta, senão vai ser escanteio para a equipe adversária. Jogador lesionado, caiu, precisa de atendimento médico, sai de campo e fica 1 minuto para atender. Lógico, se o jogador receber uma entrada dura e o adversário receber o cartão amarelo ou o cartão vermelho, ele pode ficar no campo para atender. Mas isso é para acabar com aqueles que caem para atendimento médico. Substituição. Se o jogador demorar mais do que 10 segundos para sair de campo, o substituto vai ficar 1 minuto penalizado, ou seja, o time vai ficar com um jogador a menos durante 1 minuto. Boas alterações, todas elas para dar mais dinâmica ao jogo e reduzir esses acréscimos intermináveis de 10, 12, 15, 17 minutos, como teve na Copa do Catar. É isso, Zé. Também outro ponto importante, o VAR. Mais 2 funções para o VAR. O VAR vai poder corrigir tiro de meta ou escanteio. Palmeiras reclama muito do jogo contra o Botafogo, que foi tiro de meta, o árbitro marcou escanteio e saiu o gol do Botafogo lá em 2024, quando os dois disputavam o Campeonato Brasileiro. E também o VAR vai poder atuar em segundo cartão amarelo. Agora, ao invés de 4, são 6 ações para o VAR trabalhar. É isso, Zé. Um abraço a você, um abraço a todos. Obrigado, Sálvio. Obrigado, velho. Obrigado mesmo, viu, Sálvio? Ó, eu adorei essas mudanças, se elas forem seguidas, né? Tá com muito pouco de bola rolando, né, Zé? Muito pouco, né? E, Gabi, uma coisa assim, no jogo do Corinthians, eu vi o cara do Novo Horizontino indo bater um lateral. Falei, mano, não é possível. O cara foi pegar uma bola, aí ele olhou, a bola tava ali, tava a bola lá no pratinho do cachorrinho, ele largou a bola, ele foi andando até o outro lado. O Carlos Miguel ontem ficou uns 30 segundos pra cobrar uma falta. Tem um meme que ele tá até agora correndo pra bater aquela falta. A gente tem visto poucas marcações de escanteio pelos 8 segundos do goleiro, né? Verdade. É porque os goleiros aceleraram e tá dando certo ou é porque tá sendo ignorado? Você sabe que eu sou o maluco que conta, né? Você levanta a mão, fica assim? Não, eu conto 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. Eu notei que os goleiros aceleraram mais. Um pouco, sim. Na devolução, sim. Em compensação, no tiro de meta, eles triplicaram, né? Então, aí eles vão lá e vão agora punir o tiro de meta. Achei o lance dos 10 segundos para substituição genial. Quer dizer, o cara vai ter que... O cara tá lá na outra lateral, ele vai ter que sair pela outra lateral. Ele sai pela outra lateral e o substituto entra. Mas e uma coisa institucionalizada no Brasil, pelo menos, que vai acabar é o goleiro. Cai, goleiro, cai. Cai, goleiro. Cai outro. Vai cair, porque senão tem que sair ou o goleiro não sai. Eu acho que o goleiro não sai. Então vai continuar. O goleiro vai piorar, porque aí vai sobrar só pro goleiro. Vai sobrar só pro goleiro. Não, mas assim, vai ser o fim do futebol argentino, né? Acho que tá com dias contados. Acabou o futebol argentino. Tchau, Argentina, você já não ganhava Libertadores, agora não vai ganhar mais nada. Eles vão dar um jeito de inventar alguma coisa. Eles são muito espertos pra isso, eu imagino o Rossi ouvindo isso. O Rossi. Mas assim, Zé, me custa acreditar. Eu acho lindo, na teoria. Eu imagino isso sendo aplicado na Copa do Mundo, porque já é esse ritmo de futebol muito mais próximo do que a gente vê numa Premier League, por exemplo. Mas dentro do que a gente está acostumado a ver no futebol brasileiro, eu só acredito vendo. Eu só não sei se eu gostei do negócio do tiro de meta. 5 segundos, 10 segundos. Isso vai travar o jogo, né? Acho que isso vai travar o jogo. Então, mas pelo que o Sálvio divulgou inicialmente, porque realmente o Sálvio foi a primeira pessoa que gravou um vídeo falando sobre essas novidades e tal. E aí começou a circular nas redes sociais. O próprio Sálvio falou que
especificamente para esses lances de checagem, se é escanteio ou tiro de meta, o VAR vai acionar a arbitragem, vai corrigir se for um erro muito grave ali que eles consigam rapidamente identificar. Não vai ser o tipo de análise, bola segura aí travada, que a gente vai ver aqui. E aí demora 1 minuto para ver se tocou em quem, para ver se é tiro de meta ou escanteio. Se for um erro grave que eles conseguem observar de imediato, eles avisam a arbitragem. Isso na teoria, né? Porque a gente teoria. vai ver com certeza uma bola travada que vai ficar 1 minuto lá. Não, mas talvez, eu ver. acho que na bola travada, eles deixam correr. Mas eu acho que, por exemplo, muitas vezes, quando você percebe no replay, né? Sim. Tipo, escanteio, juiz escanteio. primeiro... Aí alguém fala, sempre o locutor, não, olha, não foi, hein? Acho que não foi. Aí logo depois reprisa. Realmente não foi, o cara tá indo cobrar. Então acho que ele vai falar, não foi. Na hora ele volta. É que, mais uma vez, essas regras aí, elas vêm para tentar consertar uma coisa que seria consertada se todo mundo tentasse levar vantagem, né? Tirando o escanteio, porque assim, que nem no tênis, né? O cara acusa, não, foi dentro, foi fora, né? Se a galera levasse isso a sério no futebol também, pegou em mim, que ninguém ia fazer isso. Ninguém vai fazer isso. Não é a cultura do futebol. E se fizer, o torcedor vai ficar Exatamente. pistola. O Alex do Palmeiras uma vez falou. Rodrigo Caio, Rodrigo Caio. O Alex do Palmeiras, o Felipão, eu tenho pra mim que o Felipão levou ele pra Copa de 2002 por causa daquilo. O Alex um dia falou, não, eu não sofri pênalti. Um pênalti que o Palmeiras tinha sofrido e feito o gol. E ele falou, não foi pênalti em mim. Eu sei, porque eu sei que o Felipão queria matar ele depois. E o próprio Abel, ontem, na entrevista coletiva, ele diz isso, né? Que o ídolo dele é o Ayrton Senna, e o Ayrton Senna já foi campeão tirando o adversário da pista, o Prost. Um ano ele é tirado, outro ano ele tira, né? E que ele incentiva isso, porque ele é competidor e tal. Então, se um jogador dele fizer o contrário, talvez... Eu sou voto vencido porque eu falei um monte de coisa aqui do outro dia, naquela confusão de chutar a bandeirinha e tal. Eu falei, tá errado quem chutou a bandeirinha, tá errado quem chutou a bandeirinha, tá errado quem entrou pra brigar e chutar todo mundo, tá tudo errado. Né? Porque não deveria ter acontecido nada disso e nem deveria ser um crime chutar a bandeirinha, né? A partir do momento que você põe um escudo... Daí eu sugeri, tira o escudo. Eu falei, tira o escudo, volta a ser a bandeira vermelha, a bandeira amarela, né? Deixa eu falar uma coisa pra você, você falou do Abel, o Abel, na coletiva, ele discorda de que o Vitor Roque seja o tigrinho. Quer ver? Roda aí pra vocês entenderem. Assim, ele para mim é um leão, não é um tigrinho. Porque a verdade é que ele tem levado muita porrada, é um jogador que tem umas características muito próprias, que nos ajuda, que se complementa, é um jogador que, se os treinadores o souberem entender bem, souberem chegar próximo dele, conseguimos tirar o máximo dele. Ele é um jogador que precisa de muito carinho. Eu já vos disse que os jogadores para mim são como as flores, há umas que há catos que a gente rega uma vez e dá para o ano todo, e há aquelas... tipo as orquídeas, que nós temos de estar a regar quase todos os dias, a cuidar todos os dias. E essa também é a minha função, é a nossa função, a minha, do Barros, a da nossa Presidente, é cuidar dos jogadores que temos. Portanto, mas como te disse, ele é um leão dentro dele e ajudou-nos como tu viste. E eu acho que a comissão e o Abel vão muito bem nessa de ajudar e preservar o jogador, porque realmente, né, demorou o Vitor Roque e deu certo. E mesmo assim... Quando você está na beira do campo, se o Vitor, o tigrinho, né, faz um erro de opção, de corte, de virada, nossa, o Abel fica louco da vida. Ele sai chutando tudo, enfim. O Palmeiras tentou tentou acelerar o processo aí do Allianz Parque, né, da grama e tal, mas parece que não rolou, né, Diego? Não vai rolar, então vai ser mesmo em Barueri. Certo? O Abel, ainda falando do Abel, ele também projetou essa final de Paulistão contra o Novo Horizontino, um time do interior que terminou na liderança do Campeonato Paulista, né? Inclusive, hoje, se você abrir lá, ele é o líder, por isso que ele está levando a vantagem do segundo jogo. Roda o Abel de novo. Eu acho que nós já estamos mais do que avisados. Eu vou voltar a repetir o que eu já disse. Não há jogos fáceis. Todas as equipas têm os seus méritos. É uma equipa que transita muito bem, é uma equipa fortíssima nas bolas paradas. É uma equipa que em casa ainda não perdeu, a jogar em casa deles ainda não perdeu. Portanto, nós estamos mais do que avisados. É uma final. E já saboreamos que é jogar contra o Novo Horizontino. Uma equipa competitiva, uma equipa muito bem organizada, muito bem treinada. Não é por acaso, há coisas que não são por acaso. Ficou em primeiro na geral e por isso tem a possibilidade do segundo jogo ser em casa deles.
e nós temos que estar preparados para uma grande final contra um grande rival, como eu te disse, com uma boa mistura entre jovens jogadores e jogadores mais experientes. Dar os parabéns ao seu treinador por aquilo que foi este trajeto absolutamente extraordinário. Eu não sei vocês, eu acho o Palmeiras muito favorito porque joga muito mais bola que o Novo Horizontino, embora o Novo Horizontino tenha feito um campeonato muito bom. E goleou. Goleou o Palmeiras numa outra fase com o Palmeiras, enfim, com um time mais reserva, mistão, tal. Não tiro os méritos do Novo Horizontino, mas eu colocaria hoje 60% Palmeiras, 40% Novo Horizontino. O que vocês acham do Novo Horizontino nessa final? Acho que esse percentual que você falou tá justo, 60-40. Isso não tira mérito do Novo Horizontino, 40% é um percentual interessante ali para uma disparidade de tamanho do que é o Palmeiras e do que é o Novo Horizontino. Acho que já é interessante. Me chama a atenção o fato de, tanto por essa questão do gramado do Palmeiras quanto pelo mérito do Novo Horizontino, afinal não vai ter jogo em São Paulo, né? Vai ser uma partida no Barueri e outra bem no interior. Novo Horizonte. Em Novo Horizonte. Eu acho que a última vez que isso aconteceu foi naquela final Santos e Ituano, 2014, talvez. Não, foi para Pacaembu o segundo jogo. O Água Santa foi como? Pacaembu. É verdade. O Água Santa foi como? Foi São Paulo também. Os jogos de São Paulo. verdade. Pô, Teve a Ponte Preta ali, então nós vamos voltar lá numa que teve a Ponte Preta. Com 2 jogos fora... Talvez tenha sido o Grêmio Esportivo Novo Horizonte. Mas aí e Bragantino em 90? Com 2 jogos fora da capital? Não teve um Corinthians e Ponte Preta no meio de tudo isso? Mas o Corinthians jogou na capital, jogou em casa. Mas foram 2 jogos na capital? Pelo menos um na capital. Pelo menos um na capital. Vocês estão considerando que não é capital? Barueri 1. Barueri. E outro Novo Horizonte. 2016, que jogo foi, Carneiro? Santos e Audax. Joga em que, aliás, Osasco. o Audax... Aí é Osasco. Grande São Paulo também, né? Osasco e Barueri estariam no mesmo lugar de Grande São Paulo, inclusive são cidades vizinhas. Eu acho que o Novo Horizontino eliminar o Santos não foi surpresa, porque o Santos fez um campeonato terrível. O Novo Horizontino eliminar o Corinthians não foi tão surpresa, porque o Corinthians não fez bons jogos, não vem jogando bem, tem ganhado jogos aí, ganhando a Portuguesa não jogando bem, ganhando o Atlético Paranaense não jogando bem. Então, assim, agora, o Novo Horizontino ser campeão contra o Palmeiras aí é muito improvável. Acho bem difícil. Mas tem a questão também que o Abel, nessas finais aí, nessas 200 finais que ele tem jogado, ele sempre decide em casa, né? O Palmeiras sempre com a melhor campanha. Sim. Dessa vez, acho que o que pode dar mais força ali pro Novo Horizontino é o fato... As 2 que perdeu, jogou segunda fora, né? Então, é o fato de jogar em Novo Horizonte o segundo jogo. Pode ser uma força ali pro Novo Horizontino, mas é bem difícil. A gente falou, o psicológico do time do Palmeiras é muito forte. E mesmo porque lá em Novo Horizonte vai ser 6.500 torcedores de um, 6.500 torcedores de outro. Provavelmente, pode ter certeza, exemplo do que foi esses jogos contra Santos e contra Corinthians. Mas assim, em específico sobre a semifinal Novo Horizontino e Corinthians, passou quem merecia, né? Também acho. O Novo Horizontino mereceu mais, assim, desde o começo do campeonato e nos 90 minutos dessa partida também. Eu vou mostrar os melhores momentos, tá, dessa partida. Deixa eu só antes falar para você aquele recado do R7, ó. Você tá vendo esse QR Code que eu coloquei aqui, eu não, né? A minha equipe maravilhosa, porque eu não tenho esse poder, ó, não tem botão aí, eles que colocam, tá? Então, esse QR Code é para você apontar a câmera do seu celular, você vai direto para o R7. Lá você vai ter exatamente os comentários, as matérias sobre todos esses jogos que a gente está falando aqui no Joga nas 11 e muito mais, tá? Tabela de classificação, Brasileirão que está rolando e a gente está transmitindo também, tem Cosme Rimoli, tem Jorge Nicola, então vai para lá, tá? Câmera do celular, ó, apontado para cá, vai direto para o R7, fique por dentro do melhor do futebol direto no R7. Como muito bem estava falando o meu compadre Faraldo, Corinthians perdeu para o Novo Horizontino. Vamos rolar os melhores momentos e a gente vai comentando em cima sobre esse jogo. Na tela, por favor, Carneiro. Olha lá. Um jogo ruinzinho, né, gente? Difícil montar esses melhores momentos. Então, olha lá, já, você viu o melhor momento? Uma espalmada, olha lá. Aí foi a grande chance do Novo Horizontino no primeiro tempo. Gabriel Paulista foi muito bem. Foi o Robson ali? Ou não? O Robson, ele domina, a bola escapa um pouquinho, aí dá tempo do Paulista chegar. Corte, que corte, né? Ó, perfeito. Foi perfeito. Né? Perfeitíssimo o corte. E assim, pouco se chutou a gol. Se não me engano, o Novo Horizontino acertou o alvo só na hora do gol. Porque, como o Corinthians pouco acertou o alvo, vocês vão ver que acho que 2 vezes, um chute do Memphis, enfim, alguma coisa assim. E o Novo Horizontino fez o que sabe fazer, né? Deixou a posse de bola com o Corinthians e aí dava essas esticadas para tentar fazer gol. O que vocês acharam?
Como o Braga falou, no final das contas não dá nem para falar que foi surpreendente. O Novo Horizontino fez uma primeira fase muito mais interessante que a do Corinthians, mais regular, do começo ao fim, inclusive com 4-0 para cima do Palmeiras, que foge um pouco da regra ali. Acho que a mobilização do Palmeiras, obviamente, vai ser muito diferente para as finais em relação àquele jogo da primeira fase. Mas foi uma excelente equipe, tem o Rômulo, talvez o melhor jogador do campeonato, junto com o Robson, uma baita dupla. Artilheiro e vice, né? Uma baita dupla de ataque, com muita participação em gols. Nesse jogo em específico, a exemplo do que já tinha sido contra o Santos, também o Novo Horizontino foi quem jogou melhor, foi quem teve mais controle, parece que a estratégia deu certo. O André, acho que foi o único destaque positivo do Corinthians, e justamente numa semana em que fala-se muito, a gente vai falar já sobre a possível saída dele para o Milan. Cara, eu acho que é a final ideal desse campeonato. São os dois melhores times. É a final mais honesta, entre aspas. Isso diz muito sobre os campeonatos de Santos, que foi o grande mais decepcionante, não só porque caiu primeiro, mas fez uma primeira fase ridícula também. O São Paulo, que acho que demorou muito para pegar no tranco na temporada, mas ainda fez um campeonato bem digno. E acho que acaba saindo com um saldo mais positivo em comparação ao que a gente projetava. E, cara, o Corinthians fica com a primeira queda do Dorival em mata-mata, desde que chegou ao Corinthians. Ele estreou, inclusive, em Novo Horizonte, na Copa do Brasil no ano passado, pelo Corinthians. Pela primeira vez é eliminado no mata-mata, já tinha caído da Sul-Americana ainda naquela reta final de fase de grupos, mas ali era um legado dividido com Ramon e Emiliano Dias. Acho que serve de alerta, mas também não vejo como uma crise para o Corinthians. Era o atual campeão, vem de títulos importantes de Copa do Brasil e da Supercopa. Mas, assim, a mobilização desse elenco vai precisar voltar a ser uma mobilização interessante, competitiva, a exemplo do que fez nos clássicos nessa temporada, mesmo que não tenha ganhado clássicos ainda, a exemplo do que fez na Supercopa contra o Flamengo ou na reta final da Copa do Brasil ano passado contra Cruzeiro e Vasco. O Corinthians, claramente, contra a Portuguesa, contra o Novo Horizontino, não estava nem aí. Se passasse, passou. Se não passou, melhor, descansa. E o Corinthians vai ter um tempo raro de treino, né? Coisa que o Dorival não teve praticamente desde que chegou, tanto na loucura que foi a temporada passada, quanto a emenda de finalzinho do ano passado entre a final da Copa do Brasil e o início do Campeonato Paulista esse ano. Não dá para ter esse nível de mobilização se quiser de fato competir, continuar competindo no Brasileiro, na Libertadores. A ver aí as próximas semanas do Corinthians. O que você acha? Volta o dia 11, então vai todo mundo 5 dias em Água de Lindóia. Descansar, relaxar, beber água. Acho que a volta do Caio César vai ser importante para esse time do Corinthians, que era uma contratação que o Dorival pedia muito, mais uma opção ali pro ataque. O Breno Bidon não voltou bem, né? Não voltou bem. Também ainda não. Ele voltou da lesão, ele não tá rendendo. O Marroquino ainda tem que estrear, o Lingard tá chegando, enfim, né? Aí o momento do gol, o Mike, né? E aí o Corinthians ainda tenta ali, de uma forma meio atabalhoada, tem uma jogada que foi, na jogada nem apareceu aí nos melhores momentos, que é o furo do Garro antes do gol, né? Foi um médio momento, né? Não foi um melhor. Dá certinho a jogada, o Memphis combina com ele, quando o Memphis toca, ele corta e aí ele fura, né? Foi engraçado. E, enfim, casa cheia, né? A torcida prestigiou, como eu falei, acaba que o estádio divide meio a meio, né? O interior é isso. Tem muito torcedor do time da capital, né? E oportunidade para ganhar uma graninha também, porque cobraram bem caro da torcida do Corinthians, foi uma reclamação ali. Absurdo, todo jogo no interior, até em Mirassol também, R$240 para visitante, é muito alto. Mas, enfim. Sobre o Novo Horizontino, desculpa interromper, Zé, tem a questão do Rômulo, né? Que é um dos destaques. Sim, vai pagar ou não vai pagar? Tem esse ponto. Hoje a lei lá no Congresso Técnico da Federação Paulista bateu o pé. Não. Se quiser pagar, joga. O que é certo, é certo. Porque alguém inventou que não, o Palmeiras vai ser cavaleiro. Vai ser bom pra todo mundo. Tá bom. Mas não tem que ser mesmo. Tá no contrato, tá no contrato. Exato. $1 milhãozinho por jogo. Né? Eu perguntei pro Rômulo ali na entrevista pós-jogo. Nós vamos mostrar já. Então vamos mostrar um trechinho do Rômulo. Mas deixa eu antes colocar, para que a gente entenda, né, como o Novo Horizontino chegou nessa final do Paulista. Coloca os números, por favor, Carneiro. Olha lá. Novo Horizontino, 7 vitórias, 1 empate, 2 derrotas. 19 gols marcados, 11 gols sofridos. Foi aí no saldo de gols que o Novo Horizontino ficou na frente do Palmeiras. Ou seja, 4-0 fez toda a diferença, né? 4-0 fez toda a diferença. 4 mais para um, 4 menos para o outro. Exatamente. Embora ele tenha tomado um 3-0 também do RB Bragantino. Só que como foi contra o Palmeiras especificamente, 4-0... Aí rendeu. Bom, o Robson está na artilharia, né? Na vice,
E está o Rômulo junto com o Flaco Lopes, né? Agora, né? Com 5 gols cada um deles. O Anderson Moreira é o técnico, está desde agosto de 2025 no trampo aí com o pessoal. Posso dar uma informação de novo? Então, Braga, deixa eu te falar, eu quero uma informação sua. Eu quero várias informações suas. Boa. A primeira que eu quero é uma informação sua. Vai lá, Braga, eu quero saber. Semana de decisões, né? Por todo o Brasil, às vezes a gente precisa decidir. Vai comprar uma televisão nova? Oh, beleza. Vai comprar uma geladeira nova? Eita, nós. E vamos decidir com uma dica boa. Milhares de ofertas com frete grátis, entrega rápida para todo o Brasil e cupons todos os dias. Decidiu comprar? Vai na Magalu, baixe o app da Magalu e aproveite as ofertas. Boa. Toda vez que a gente coloca o QR Code, gente, manda bala, tá? Vai lá, certo? Você vai gostar do que a gente está falando. O que mais repercutiu nesse desempenho, né, do Corinthians, na verdade, é que o Dorival Júnior e o executivo, o Marcelo Paes, parece que eles estavam meio batendo cabeça ali, né? Não sei, eu não gosto muito de falar, porque a gente não sabe a sequência da história toda, a gente pega pedaços e tal. Os dois deram uma declaração, ou declarações, em direções opostas sobre a possibilidade da venda do volante André, que tem uma proposta, enfim, que pode chegar a 17 milhões pelos 70% dele para o Corinthians, né? Isso está muito confuso, quer ver? Vamos ver o que eles disseram. Por favor, roda aí, para a gente ver. Eu acho que nós temos que nos definir como equipe, o que nós queremos. A minha opinião foi dada ao presidente, ele já conhece há muito tempo. Eu vim para cá para montar equipes com possibilidades de vencermos, de chegarmos a títulos. Eu não quero vir para cá para todo momento ter que refazer equipe. Eu, como gestor, teria a necessidade de uma venda. Só que o Corinthians tem que sinalizar ao mercado que ele vai vender a hora que ele quiser, no momento adequado. Um jogador desse nível, com apenas 8, 9 jogos realizados com a camisa do Corinthians, ter esse valor é porque ele vale muito mais no mercado. Então, o Corinthians tem que se estabelecer como uma equipe. E eu acho que é o momento de nós sinalizarmos ao mercado que nós estamos aqui para montarmos equipes para ganharmos campeonatos. Eu vim para cá com esse objetivo. Eu não penso de uma outra forma. E eu quero melhorar ainda mais essa equipe que já é boa e que pode nos dar uma resposta. Então nós temos que ver qual é o retorno que nós queremos, técnico, de resultados ou financeiro. Se for financeiro, eu não faço parte desse tipo de processo. Ou a gente se estabelece, ou a gente vai ficar no meio do caminho. E para ficar no meio do caminho, eu não vim aqui para isso. Eu vim aqui porque me prometeram uma condição e eu estou trabalhando para que tudo isso se materialize. Agora, nós não podemos ficar montando equipe a todo momento. Nós temos que melhorarmos aquilo que nós já temos. E para melhorarmos, nós não podemos perder aqueles que já estão. Você vende com 3 dias para contratar, você contrata quem? Vamos ver. Ou você acha que nós vamos achar um outro André lá dentro do terrão nesse momento? Não, nós não temos. Nós não temos. Não houve venda ainda, houve sim uma proposta. Todos sabem que o Corinthians precisa vender jogadores, isso foi muito claro, a gente sempre falou isso desde o primeiro dia que eu cheguei aqui. Me foi colocado pela diretoria do clube, pelo setor financeiro, pelo presidente Osmar, a necessidade de vendas para equilibrar a caixa, para equilibrar o orçamento, para que o Corinthians seja, em 2026, um time que honra com todos os seus compromissos. Então, venda vai acontecer em algum momento. A venda está concretizada? Não. Vai ser tomada uma decisão ainda e qualquer decisão que o presidente Osmar tomar, eu estarei ao lado dele. Eu vou entender qualquer decisão, o futebol vai entender, porque qualquer decisão é pensando no Corinthians. E fica aquele equilíbrio entre necessidade de caixa, necessidade financeira e necessidade de elenco, necessidade de manter um jogador importante. Existe uma expectativa, será que ele pode valer mais na frente? Pode, mas pode valer menos também. Ninguém sabe o que vai acontecer. Você sabe que nas redes sociais tem um monte de advogado, um monte de pessoas que entendem do mundo empresarial, do futebol, e se falou um monte de coisa. E eu pergunto para ele, Braga, me traga notícias sobre tudo isso. Vamos lá. O Dorival que travou o negócio, né? O Dorival não quer perder o jogador, ele iria só em junho, né? Caso a venda se concretize, mas o Dorival não quer perder, quer que ele fique se desenvolvendo no Corinthians, acha que ele vai valer muito mais lá na frente. Não são 3 dias para contratar, até dia 27, que fecha a janela estadual, né? Para o Corinthians e os outros clubes que disputam o estadual conseguirem contratar jogadores. Mas o fato é o seguinte, o Corinthians recebeu uma proposta do Milan,
O Corinthians rebateu essa proposta com outros valores em papel timbrado. Essa proposta bateu no Milan, o Milan assinou, os advogados assinaram, os agentes assinaram, o jogador assinou. Faltou os mais estáveis. Ele não assinou, o presidente. E aí o negócio travou, ele deu para trás e o Corinthians não quer fazer um negócio por esses valores nesse momento. Então, o que o Corinthians diz? Sem assinatura do presidente não vale nada. Sim. Ele que manda, ele que faz o negócio acontecer. Já o Milan e os agentes do jogador forçam para que o negócio saia. Ou a gente vai ter uma briga na justiça e uma briga via FIFA, ou eles vão ter um acordo amigável, aumentar algum valor aqui e ali para que esse negócio saia de fato. Eu te pergunto, porque o pessoal falou, não, porque não assinou, mas vale. Aí não sei o quê. Para mim, minuta sem assinatura de todos não vale. Pelo menos sempre que eu assinei. Quando me mandam, vamos mandar a minuta do contrato. Aí tá lá, assinou A, assinou B, falta só você assinar. Então não está pronto. Não está pronto. Então, Tanto tudo. que se eu não assino no dia, me ligam, Zé, você não assinou. Falei, é verdade. Só que o Corinthians diz também que vai respeitar a vontade do jogador. Sim. Não vai deixar um jogador insatisfeito, querendo ir embora. Isso é complicado. E aí Isso é importante. você tem um ativo aí que pode valer mais lá na frente, mas como o Marcelo Paes falou, daqui a pouco pode não valer também. valer. E 15 milhões de euros hoje para o Corinthians ajudaria muito. Mas é pouco pelo jogador, não é? Mas é 25, né? Ah, porque tem outra parte. Não, são 70% O do total 15% 25, é o... aí o 15% o que o Corinthians tem é esses 17 milhões, não é? Na verdade são os 15 milhões de 70% e 30% é do jogador. Sim. Esses 2 milhões a mais seriam por metas e tal, mas o valor hoje trabalhado são 15 milhões de euros. Tá. Talvez pouco. Mas para um clube que não consegue pagar a dívida com o Tadieres pelo Rodrigo Garro e que pode ter um transfer ban ainda a qualquer momento, É a necessidade, um valor. né? E isso de jogador é interessante, né? Porque a gente teve, por exemplo, o Guinegão, eu lembro quando ele surgiu, fez gol todo jogo, todo mundo, nossa, assina, faz, não sei o que tal. O Guinegão sumiu. Mas assim, Por isso que o Casares vendeu todo mundo. O Casares é um visionário. Não, gente, deixa eu só falar. Não é que eu tô dizendo, o Guinegão não vai. Vale, eu acho ele um baita jogador, acho que ele vai se desenvolver, tal. Só que a gente tem que ter paciência com a galera mais nova, porque o cara varia muito, né? Faz 2, 3 jogos, todo mundo, o cara não tem nada, de repente é dono do mundo, Mas ele então... vai na festa, ele ganha média com café, pão com manteiga em todas as padarias. O cara fica louco, fala, eu sou o dono do mundo. Eu concordo, acho válida essa comparação, citar o Guinegão, mas eu acho que o André... Mas aí também é Não, o André é muito assim. Sim, o Dorival, o André é o Paz argumenta que daqui a pouco o André pode estar valendo menos, justamente por essa questão da oscilação quando é um jovem jogador. Mas o André me parece estar num outro patamar, isso desde que ele estreou no ano passado, no Corinthians e Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro, o Corinthians com o time reserva, o Dorival coloca ele pela primeira vez. Aí ele já dava sinais, na verdade na base, né? Mas falando da experiência dele de profissional. Desde o primeiro ato dele no profissional do Corinthians, ele dá sinais de já estar muito acima para a idade. 19 anos. Ele parece muito pronto. O Corinthians perdeu 2 volantes titulares na virada do ano e ninguém nem lembra, muito em função da forma como o André encaixou no time titular como uma luva, e ele já vinha sendo um reserva muito importante no ano passado. Eu, particularmente, acho que o Dorival tá certo nessa história. Eu também acho. O Dorival tem que defender o time acima de tudo, então só por isso ele já tá certo. Mas a leitura que ele faz do André, e acho que hoje ninguém tem uma leitura melhor do jogador do que ele, que promoveu o André desde o começo no futebol profissional, é de que é um jogador que tende a se desenvolver ainda mais, a ser útil para o Corinthians, e esse desenvolvimento ser melhor para ele, para o Corinthians, para todo mundo, por uma questão de valorização no mercado. O Corinthians, me parece, com essa tomada de decisão, se de fato vender ao Milan por esses valores, está repetindo o episódio do Casares, que no ano passado vendeu todos os meninos que estavam se destacando no São Paulo por preço baixo. O que também diz muito sobre a situação dos 2 clubes. Corinthians, São Paulo, entre outros clubes, estão lascados financeiramente. Exato. E mesmo assim o Palmeiras não quer vender. Mas aí a diferença de situação de mercado que você se encontra, os empresários sabem disso. Então, quando o empresário vai fazer a ponte com o Milan, ele deixa o Milan contextualizado de qual é o contexto hoje financeiro do Corinthians. Se fosse no Palmeiras, o Milan não ia chegar com uma proposta de 15 milhões. Mas eu não acho que poderia... O Palmeiras consegue resistir E o Corinthians poderia não resistir, poderia vender, mas poderia fazer uns acordos. Olha, ele vai embora no final do ano, que nem o Palmeiras faz isso, né? Sim. Ele vai embora Mas eu concordo com essa questão. O Corinthians precisando de dinheiro, tá aí aquela história do cavalo selado, né? Pô, preciso de dinheiro. Estão querendo levar. Vou resolver esse problema aqui. Mas e se depois? Mas e se depois? Foi pro buraco. E 15 milhões, a gente está falando de um jogador que a gente vê muito potencial. Mas a Gabi brincou da situação do São Paulo. O São Paulo não vendeu os atacantes por mais de 10 milhões, né? O William saiu por 9. Mas é o desespero, né? O Lucas Ferreira saiu por isso também. O Matheus Alves. E é um volante. 15 milhões de euros, um jogador de outra posição. Mas também concordo com o Faraldo. Tem muito potencial e, por exemplo, se ficar, vai ter Moscardo, que é um jogador de posição similar, que foi pro PSG...
a gente tá falando do Milan, PSG, grandes clubes da Europa, saiu por 20, se não me engano, 25, 20 ou 25, mas por um valor já mais elevado, né? Machucado, não jogou tanta bola quanto o André no profissional, na minha opinião, ainda que tenha jogado bem. Então eu acho que se você for precificar ali, o André tá saindo por um valor baixo. Mas olha, eu lembro do Bidon. O Bidon também surge errando opção de passes. A gente ficava, ai meu Deus, olha esse Bidon, olha esse Bidon. Aí de repente, Bidon. Nossa, o cara é bom pra caramba. Agora, tá valorizando. E aí diminui. Aí ele tem a contusão, aí ele não consegue, já tá 4 jogos tentando voltar. E demora mesmo, né? Eu falo, tem que ter paciência, né? Agora, o que me chama a atenção nessa história também é, mais uma vez, pessoas ali dentro do Corinthians, seja Dorival, Osmar Stabile, o Marcelo Paz, tá todo mundo batendo cabeça, né? Porque a negociação do Alisson faz um mês, foi a mesma história. Chegaram a colocar o Alisson dentro do CT para conhecer os novos companheiros, mas a palavra final era do Osmar Stabile e decidiu não vender. Mas como decidiu não comprar? Mas como que o presidente decidiu não comprar se o executivo de futebol acertou tudo a ponto de colocar o jogador ali dentro para conhecer os novos companheiros de equipe? E a mesma coisa acontece agora nessa situação do Milan. Todo mundo assinou, todo mundo concordou, menos o presidente, que diante da repercussão da torcida falou, não, melhor não sei o quê. Fica a sensação de que tá todo mundo ali no Corinthians batendo cabeça. O Dorival mesmo falou, pô, me prometeram não sei o quê. Quem prometeu? Quando o Dorival chega também era o Augusto Melo, presidente, e o Fabinho Soldado, executivo de futebol. Verdade. Então, assim, é um grande bate-cabeça. É um time de futebol ou um show de heavy metal? Ou seja, todo mundo ali no Corinthians... É freestyle. Todo mundo batendo. Mas, Faraldo, você acha, por exemplo, o Stabile não assinou por causa da pressão ou... Tipo, ele não assinou porque ele não concordou com alguma coisa? Não, o Braga pode confirmar, mas aí eu tenho a informação de que o Osmar deu um passo atrás diante da repercussão. A torcida, em rede social principalmente, pegou muito mal. Ainda tem a declaração do Dorival que reafirma todo esse posicionamento que a torcida vinha, e aí dá força para a reclamação da torcida. Uma coisa, na verdade, dá força a outra, né? E aí o Osmar deu um passo atrás, como já havia acontecido na história do Alisson, né? Estava tudo verbalmente acordado, quando percebe-se que o Corinthians estava fazendo uma movimentação que, teoricamente, não poderia, porque não tinha aquele R$1 milhão para gastar. Poderia gastar, assim, gastar, entre aspas, né? Poderia se comprometer ali com o gasto. Mas percebendo que, era uma negociação que já ia chegar com reclamação da torcida, e você tendo que gastar o que você nem tem, não, então eu vou dar um passo atrás aqui e não vou investir nisso. Inclusive, o Alisson estava lá ontem. Tava. Aleatório. O Alisson apareceu lá. Na hora que o ônibus do São Paulo chegou, ele apareceu lá. São Paulo levou todo o elenco, né? Acho que Fala, Braga, o que você ia falar? Só que além da pressão em torcida e rede social, o Osmar Stabile ainda tem uma pressão muito forte interna ali de conselheiros e tal. Ele é um presidente que não chegou lá pelo voto, né? A gente sabe, chegou... Enfim, depois de todos os problemas com Augusto Melo. E ele ouve muitas pessoas dentro do clube, tem uma ala política muito forte ali, então... As decisões não são só dele, né? Geralmente são de muitas pessoas ali. E diferente do Marcelo Paz, e aí eu acho que é uma postura legal para a função que ele chegou e tal, o que se espera dele, de ser um cara mais frio ali com os números, de entender a situação financeira do Corinthians, de pensar lá na frente, não só nessa temporada. O Osmar Stabile, ele tá de olho numa reeleição, ele pode, pela situação de ter assumido no meio da gestão. Então, esse é o último ano dele, do atual mandato, e existe um sonho ali interno, que é uma espécie de pacto do elenco, mas que do ponto de vista eleitoral para ele é muito forte, de ir forte para a Libertadores, coisa que o Corinthians faz muito tempo que não consegue. Então, é interessante para o Osmar Stabile manter, de fato, os jogadores nessa temporada, mesmo precisando vender, para ter um time forte para a disputa da Libertadores. Então, nessa projeção que vai além do dentro de campo, a prioridade do Osmar está mais alinhada com a do Dorival mesmo, e não com a do Marcelo Paz. É mais um bate-cabeça ali interno no Corinthians. Sim. Bom... Vamos aguardar, não é verdade? Porque, olha, deixa eu falar com você rapidinho, porque eu vou mudar de assunto, mas não vou mudar de assunto, porque eu vou falar de chegadas no Corinthians, tá? Mas há anos, conectando torcedores ao melhor do futebol, a Bet365 é pioneira e referência global em apostas, porque grandes jogos merecem experiências extraordinárias. Mas aquele toque que eu sempre dou, jogue com responsabilidade, tá? Como eu falei, chegadas no Corinthians, gente. O Lingard tá chegando, né? Jesse Lingard chegou ao Brasil e chegou com paparazzi atrás dele e com todo mundo falando. Ele vai passar por exames médicos hoje, vai assinar contrato até o fim do ano. Tem uma cláusula de renovação automática até o fim de 27, mas com uns gatilhos ali, com meta do desempenho, tal. Quem deu as boas-vindas e dicas ao inglês e também falou sobre a importância do Memphis Depay no time foi o Vitinho, que conversou com este rapaz que está aqui, que é o Marcelo Braga. E exatamente o que a gente vai mostrar. Roda aí o Vitinho.
Como que é jogar com o Memphis pra você? Quem não quer jogar com os melhores jogadores do mundo, né? E nosso camisa 10 ele é fora da curva, não é à toa que tem toda a história que tem, não é à toa que é o artilheiro da seleção da Holanda, não é à toa que jogou nos clubes que jogou. A pessoa dele também é diferente, ele tem a personalidade dele muito forte, mas é um cara muito companheiro ali, amigo, né? Tenta ajudar todo mundo. É um cara que briga pela gente em determinadas situações que a gente vive, né, diariamente, coisas que precisam melhorar, coisas que a gente pode fazer de melhor. Tenta trazer essa mentalidade também europeia para dentro do clube, para mudar os próximos passos do futuro, né, também do Corinthians, dos atletas que estão subindo da base, que estão começando a carreira. Então, ele é um jogador fundamental e um prazer enorme poder dividir campo com ele. Você falou dessa coisa de brigar por vocês e tal. É parecido com o que você viveu com o Seedorf no Botafogo? Assim? Sim. Né? Também é um cara também com uma experiência muito grande, né? Multicampeão, muito determinado, muito ambicioso, né? Não se contenta. Pessoas assim te fazem, né, mudar de nível, né, ver as coisas de maneira diferente. Ele tenta trazer isso, né, com a experiência que ele teve, né, dos grandes clubes que ele jogou. E isso agrega muito pra gente, motiva muito os meninos. E não é à toa que tem a história que tem. Você falou do seu processo de adaptação, né? O Corinthians pode estar trazendo agora o Lingard, um meia da Inglaterra, né? Se fosse dar uma dica para ele se adaptar a esse clube, qual seria? Eu acho que você precisa viver Corinthians, né? E Corinthians é diferente. De tudo que a gente já passou na nossa carreira, o Corinthians tem uma torcida fiel, apaixonada, né? E espero que a gente tenha essa consciência e retribua isso dentro do campo. Em alguns momentos a gente não vai jogar bem, mas a torcida, né, exige que a gente se esforce, que a gente tenha garra, determinação. E esse eu acho que é um dos segredos para uma boa adaptação, para uma boa recepção, para você, né, ganhar a confiança da torcida, né, a confiança do clube. Acho que esse é o passo principal. Braga, ele tinha jogado com o Seedorf, né? Eu esqueci disso, detalhe. Jogou né? com o Seedorf no Botafogo, outro cara que também chegou e mudou muito o Botafogo na época, né? E muita gente hoje coloca o Seedorf como um cara chato, né? Porque ele brigava para mudar o cenário ali do Botafogo, condições básicas de vestiário, de premiação e tudo. E a gente vê o Memphis fazendo isso também no Corinthians, coisa, né? Brigando pelos caras ali, querendo uma melhora política, uma melhora de estrutura e tal. Então, tem esse comparativo aí que o Vitinho viveu. Ele já tinha aí marcado gol contra a Portuguesa? Já. Então ele estava mais leve, né? Tava mais leve. Falou que o Memphis foi um dos caras que falou: o gol vai sair e tal, fica tranquilo e tal. E nessa entrevista que foi na véspera do jogo contra o Novo Horizontino, a gente falou sobre o jogo. Ele falou: não, vai ser um jogo difícil, vai ser um jogo complicado. O Novo Horizontino fez uma grande campanha, quem está esperando um jogo fácil não vai encontrar, então, de fato, foi o que aconteceu, né? Gente, essa entrevista inteirinha tá lá no R7, também no canal, lá no deck, né? É só você entrar lá, que tem a entrevista inteirinha até o fim da semana, tá? Hoje ainda não tá, não vá feito louco, desesperado, porque eu tô falando. Aí, quando eu falei, o diretor já falou, não, até o fim de semana. Então, eu já mudei a história. Fui rapidinho, porque eu tava falando bobagem. Eu tava falando bobagem. Mas assim, ó, eu tava falando bobagem, mas quem não fala bobagem é o meu amigo Lucas Faraldo. Me fale alguma coisa ali, Luquinha, por favor. Não, vou te falar. Tá uma dica boa, hein? Fale. Dica boa. PicPay é o seu banco para 2026, tá? Aqui você tem PicPay Card sem anuidade e podendo parcelar o IPVA em 12 vezes. É só abrir sua conta. Abra sua conta. Tá? Dica boa, Faraldo. Muito bom. Você ia falar alguma coisa do Vitinho também? Eu te cortei um pouco, né? Não é nem do Vitinho, era mais até do Jesse Lingard e do Vitinho também. Eu tava até falando agora nos bastidores com o Carneiro. Mas o Vitinho, não sei o quê, não emplacou. Eu falei, calma, Carneiro, são poucos jogos. Né? Não Por mais que esteja há 8 meses e tal. Eu acho que o Corinthians ele tá montando um elenco com o Lingard, com... O Marroquino acaba sendo, acho que a maior incógnita, na verdade, o Zaccaria, né? Mas, enfim... o Caio César tá para voltar de lesão. O próprio Vitinho, eu acho que não é um jogador tão descartável como parte da torcida
já pinta. Acho que o Corinthians tem um elenco mais interessante do ano passado. Se pegar as peças que saíram, as trocas, né? Pô, o Thales acabou não encaixando nunca no Corinthians. Ele teve uma fase de talismã. Mas era uma fase assim, 2 jogos seguidos ali. Que, não sei, mas e tirou Félix Torres e Kaká, que jogavam contra. Então, jogavam contra. O Romero, que é um cara que acho que a torcida guardava um carinho muito grande, mas na prática não estava mais sendo útil. Eu acho que o Corinthians ele tá com um elenco mais interessante. A contratação do Lingard pode parecer meio... Pô, como assim? O clube tá lascado financeiramente, não para de contratar. Mas é um jogador que chega sem custo, até onde se sabe, sem luva, com um salário mais acessível dentro do que é hoje o padrão do futebol brasileiro ou do próprio Corinthians. Acho que dentro do que o Marcelo Paz está podendo fazer para reforçar o Corinthians, mas sem estourar também financeiramente, eu acho que o Corinthians está se reforçando legal e tem um elenco mais interessante do ano passado. Um comentário aleatório, só que a gente tinha falado no Joga passado sobre o Lingard e tal, e o Remo, o Osório demitido. 14 jogos. Mas para surpresa de ninguém, né? Ninguém, O Furacão foi a mesma coisa, né? Menos ainda no Furacão ele ficou, acho que foi menos. Menos? Conseguiu ser menos? Eu lembro rapidinho semana passada, ele na coletiva, falando... Eu pensei a mesma coisa. Demitiu o cara, porque o cara... Sábio. Falei, rapaz... Claramente ele não combinou com ninguém aqui. Claramente ele tirou dele. Ele falou, eu vou falar isso agora. E vai repercutir, vai ser bom pra mim. Não foi. Não foi muito ruim, velho. Foi muito ruim. Deixa eu falar rapidinho algumas coisas. Primeiro, direito de resposta. Enquanto você falava, o nosso diretor Carneiro disse tudo mentira. Quem estava atacando o Vitinho era Faraldo e eu estava devendo. Ele tá pegando seu pé, né, velho? E você é testemunha. Eu sou testemunha. Eu cheguei ali. Do lado você fica, Zé? Eu fico do seu lado, pá. Obrigado. É isso aí, diretor Gabriel Carneiro. Espalhando fake news. Até agora a gente não falou de Santos, ele tá bravo. Calma! Ele já mandou uma notícia exclusiva do Santos. Santos está negociando com o Lucas Veríssimo, que está no Catar por conta da guerra, né? Que agora ali virou de novo, né? O Trump acorda e fala, vou fazer mais um na guerra, e pimba, né? Começa a fazer. E aí talvez o Lucas Veríssimo apareça no Santos, não sei. Por empréstimo, depois tá? de ganhar o prêmio da paz da FIFA, né? Isso. Uma guerra. Legal. Fazer mais uma guerrinha, já que eu ganhei o prêmio da paz. Então ele viria por empréstimo porque ele quer sair de lá, né? Pô, mas é uma baita contratação. Jogadoraço. Acho que o setor que está mais lascado no Santos é a zaga e o Lucas Veríssimo é um excelente zagueiro. Não, é maravilhoso, né? Só que esse negócio tem que ser até amanhã, né? Esse negócio até amanhã. Mas não sei se vão Por quê? Vão fazer cairia alguma... na data do dia 27 lá que você 27 falou? É transferências internas, só internas, né? Mas de fora, sim. Agora, será que não vão criar uma cláusula de guerra também? Pode ser que foi na Ucrânia, né? Pode ser. Aí o Corinthians recebeu o brilhante, sensacional Júnior, como é que era o nome dele? Júnior, não é Júnior Dutra. Júnior Moraes. Júnior Moraes. Nossa, como jogava. Ele, Héctor Hernandes e Pedro Raul. Ah, o Corinthians tem o talento de contratar centroavantes horrorosos, né? Enfim. Meu Deus. Gente, a gente vai falar do Novo Horizontino. Eu queria mostrar para você o seguinte: o Lucas Faraldo conversou sábado, no finalzinho do jogo, com o Rômulo, né? O meio-campista, vice-artilheiro do Paulistão, 5 gols, ele está emprestado ao Palmeiras, como vocês sabem. E a gente quer saber se ele vai poder jogar ou não. O Faraldo conversou com ele, roda um trechinho. Que geralmente nesse tipo de situação, os jogadores às vezes colocam essa decisão pro empresário, pro agente, né, conversar ali com o clube e tal. Até pelo seu envolvimento com o Novo Horizontino, esse é o tipo de decisão que você gostaria de participar ali, de estar envolvido? Cara, eu posso até participar, né? O importante é eu jogar. O importante é eu jogar, cara. Independente se conversou a Romulo, acho que não dá certo. Não, pô, aí eu tenho que intervir porque eu quero participar da final, eu quero estar lá, tem que dar um jeito, entendeu? Tem que ver. Mas, cara, eu acho que o pessoal aí do clube, como eu conheço, assim, são caras que gostam de vencer também e eu tô podendo ajudar, né, o elenco dessa maneira. Então, agora vamos esperar o resultado aí para ver o que vai acontecer, né? Sim. Indo já para os finalmente aqui desse nosso papo, a gente falou muito da importância para a cidade, para o clube. Queria que você falasse um pouquinho da importância para você dessa classificação para a final, desse momento também histórico na sua carreira. E eu falo isso eu imagino que até tem um pouco da carga de emoção que você está sentindo em função disso, porque acabou não sendo como você imaginava, como os torcedores do Palmeiras imaginavam a sua transferência para lá. E hoje você dá uma volta por cima, ainda jovem na carreira. Fala um pouquinho sobre a importância para você, Rômulo, dessa classificação desse momento. Cara, é a melhor possível essa importância, porque é uma coisa que eu sempre sonhei. Eu sempre trabalhei, cara, para fazer o meu melhor. Não é à toa também que o Palmeiras chegou aqui e quis me contratar. Então, acho que se eu fui lá pro Palmeiras é porque eu tenho capacidade de jogar lá, né? Mas coisas que às vezes a gente não controla, né? Mas, cara,
aonde que eu tiver, eu vou trabalhar, eu vou fazer o meu melhor e sempre vou procurar vencer. E pô, o elenco aqui também me passa uma total confiança, o staff todo, o clube, né, em si, me passa uma confiança total e graças a Deus hoje eu tô podendo ajudar a equipe fazendo as coisas. Cara, fico muito feliz mesmo. É momento de emoção, assim, porque é uma coisa que a gente trabalha muito, né, e a gente se sente muito valorizado, sabe? O Diego já falou que a Leila falou, amigos, Negócio à parte. negócio à parte, né? Então, Vale o escrito. Vale o escrito e eu concordo. E o Rômulo fez uma trend com a namorada dele, com a mulher dele, vocês Legal, viram? Ficou, você vai pra final? Não, mas tem a semifinal ainda. Ele fica assim. Aí a última cena é ele no campo, assim, viralizou, tá com mais de 3 milhões. Muito bom. O ombro dele ali, preocupa? Ele tá usando uma tipóia, né? O Farelo até perguntou para ele na entrevista, mas eu conversei com uma pessoa que trabalha com ele e disse que ele tá apto para jogar. Falta o Pix, então. Falta o Pix. Gente, mas não é possível que lá em Novo Horizonte não tenha um empresário que fala, deixa comigo que eu vou lá e pago. Rômulo jogando. É possivelmente, se não o melhor, um dos melhores jogadores do campeonato. Deixa eu só corrigir. Título que pode. Deixa eu só corrigir. Não é possível que em Novo Horizonte não tenha 2 empresários, porque são 2 jogos. É 1 milhão em cada. Tem que não, mas Inclusive, ele não paga participou do jogo da fase de grupos, 4-0. Ele não estava justamente porque o Novo Horizonte naquela altura. Escolhe, paga a final. Tipo, espera o primeiro jogo passar. Acho que não. E uma vaquinha, ao contrário, paga a primeira, se já der tragédia no primeiro. Se fizer uma vaquinha no recado, não. Mas não dá mais tempo. Não, aí vai ganhar o quê? 5 milhões? Se é campeão, é 5 milhões a premiação do Paulistão? Do ano passado era, acho que... enfim, aí já esse ano. fica com 4 só, tá bom. Ou 3, né, se for 2 jogos. Mas seria um pecado, assim, esportivamente falando. Eu entendo a Leila também. Também, a Leila tá um negócio, ele vale o escrito, realmente. Mas esportivamente seria um pecado o principal jogador do campeonato, um dos principais, ficar fora da final. E é interessante, porque tem também essa batalha pela artilharia. A gente tem o Robson com... O Rômulo, né? O Robson com 7. O Robson com 7, o Rômulo com 5 e o Flaco com 5. Sobre o Robson, na hora que a gente falou das estatísticas, além de artilheiro, ele são 7 gols e 3 assistências, porque ele deu assistência, né? Pro gol do Mike, né? Até hat-trick, né? Então são 10 participações em gols em 9 jogos. O campeonato do Robson também é um absurdo. Só para pegar esse gancho do Novo Horizontino, o Dantas, o zagueiro, está muito valorizado também. Já teve proposta do Botafogo, do Fluminense. Perguntei hoje para uma pessoa que trabalha com ele, e aí, já vendeu? Está tudo certo? Vai demorar mais, porque mais times entraram na jogada, e o Novo Horizontino quer 2,5 milhões de euros, dá 15 milhões de reais. Um zagueiro de 19 anos, está muito bem no campeonato, pode ser vendido. O Fluminense estava perto, acertou com o zagueiro do... O Novo Horizontino tem Série B Uruguai. Acertou com o zagueiro. Deixa eu falar, só para acertar aqui, 5 milhões para o campeão, 1,7 milhões para o vice. Então, 1,7 precisa pegar mais 300 para pagar o cara. Não é tanta grana. E é o único estadual que dá premiação, né? É, o único estadual que dá premiação. O Carioca tá dando agora também um pouco. Deixa eu falar que o outro personagem do Novo Horizontino é o Anderson Moreira, que é o técnico, né? O Anderson refletiu na coletiva sobre esse Novo Horizontino, que veio peitando os grandes. Roda o Anderson. Em algum momento as pessoas falam assim, porque vocês tiveram os jogos em casa, mas foi merecido, a gente fez a melhor campanha. Tem uma série de coisas que esses gigantes do futebol brasileiro, eles têm vantagem em cima da gente, de recurso, de buscar atletas extremamente qualificados. Nós enfrentamos aí tanto o Santos, o Palmeiras e o próprio Corinthians com equipes fantásticas, treinadores de ponta, assim, né? Então, a gente está sempre ousando em enfrentar essas equipes, em enfrentar da melhor forma. Como eu falei assim, nós não somos uma equipe que joga só uma marcação baixa, a gente tenta marcar pressão, tenta pressionar, tenta causar erro no adversário. Isso é muito mérito também, né? A gente, às vezes... não tem muito reconhecimento, é sempre o adversário que joga mal e nunca a gente que faz o adversário jogar não o seu melhor futebol, né? Isso é verdade, né, Tadinho? Sempre a gente fala, o Novo Horizontino não jogou bem, é o outro que jogou mal. Não, o Novo Horizontino
tem um estilo próprio de jogo. Para eles é bom, cola lá os favoritos no vestiário, né? Todo mundo apostando no outro time, eles não... Eu acho que o Novo Horizontino não jogou o que ele joga contra o Corinthians, mas também acho que o Corinthians não jogou o que ele deveria ter jogado. Mas o Novo Horizontino é aquele, ele entrega a posse de bola e aí ele vai metendo as bolas ali, vai no corre e tá dando certo, né? E assim, é muito injusto, de fato, que ele pontua, né? As pessoas querem falar, é porque tá jogando em casa, não sei o quê. Primeiro que mereceu jogar em casa, porque fez a melhor campanha. E segundo, que se você for fazer um comparativo até das semifinais, eu tava falando isso aqui, né, fora do ar. Cara, o Palmeiras foi mais beneficiado, na minha opinião, por questões até que fogem do regulamento da competição. O fato de ser torcida única. O Novo Horizontino teve que jogar contra Santos e contra Corinthians em casa, mas com o estádio dividido, com o gramado natural. Isso acaba sendo uma vantagem para o Palmeiras, que está mais acostumado a jogar no sintético. O Palmeiras jogou com torcida 100% do Palmeiras, em Barueri. Eu acho que o São Paulo acabou sendo mais prejudicado que o Novo Horizontino, por exemplo, que o Corinthians. Nessa questão. Então, faz sentido. É mais um mérito aí pro Novo Horizontino, na verdade, também chegar acho. nessa final. Também acho, né? Gente, antes da gente terminar, criei um outro quadro, gente. Hoje eu tô demais. Além do Me Salve, sabe? Eu criei um que chama Momentos Tensos de um Programa Suave. Eu sabia que ele ia fazer isso. O que é? Sabia O que é isso? A gente pega um frame, que é uma foto desse Eu acho nosso que eu sei o que vem aí, Gabi. Quem será? A gente tem um filme que é o Joga nas 11. E aí a gente pega uma foto. Por favor, coloca no ar, Carneiro. Um momento tenso. De um programa suave. De um programa suave. Olha aí. Quase partindo para agressão. Gabriela Martins, que coisa. Tua família tá vendo? Olha ali. A família tá vendo isso. Teve 5, 6, 7, 10 bolos de aniversário. E o Faraldo com medo. Claramente com medo. afastando, né? Claramente com medo, gente, quando você vê. Não, ô Carneiro, aproveita que você pegou esse frame aí e pega também o frame que mostra a bola batendo na coxa do Gustavo Gomes. Olha, outro, tá dando mais momentos tensos, gente. Tá num programa suave como o nosso. Mas, enfim, acontece. Coloca na tela os nossos próximos momentos tensos, né? Que vão ser as duas finais, olha ali, né? A final, no caso, com os dois jogos. O primeiro, gente, atenção, torcedor do Palmeiras, preste atenção que o jogo é às 8, tá, Diego? Você vai? Vou. Não vai chegar às 9, velho. Não, vou chegar cedinho. Tá? O pré-jogo vai ser aqui às 19, na Arena Crefisa Barueri, Palmeiras e Novo Horizontino. Perdão, já falei bobagem, às 18, porque nós vamos ter 2 horas de pré-jogo, tá? Legal. Ok? Porque é a final do campeonato, super importante, queremos pegar todos os destaques. A mesma coisa acontece no domingo, só que ali o jogo é às 20h30, então 2 horas antes, eu sou de humanas, estou enrolando para ver quanto que dá, 18h30, né? Aí, 18h30 é o pré-jogo Novo Horizontino e Palmeiras, lá em Novo Horizonte. A gente não sabe o que vai dar nessa final, espero mesmo que sejam 2 grandes jogos, porque os dois times são merecedores. O Novo Horizontino, líder, e o Palmeiras, igual em pontos, né? Mas é o time que eu até tinha colocado como favorito lá atrás, que chegou com uma campanha muito boa, né? É isso. Gente, eu queria agradecer. Faraldo, muito obrigado. Gabizinho, obrigado pelos momentos. Agora, essa foto a gente vai espalhar pelo país, pelas redes sociais. Nem quero ver os cortes que eles estão fazendo. A gente já. pode pôr São Paulina ameaça elenco desesperado. Eu acho que cai bem, isso vai render muito. Jesus Obrigado, Cristo. meu velho. Obrigado, Braga. Diego, adorei te conhecer. Eu também. Volta sempre que você quiser, tá? Só chamar que eu venho. Tá? Vai ser bem Obrigado. legal, de repente, depois no final, quando terminar o Paulista, a gente poderia fazer um negócio legal, trazendo um monte de influência de times. Churrasco? Churrasco. Por que não? A Gabi paga. É isso. Né? Meu quinto bolo de aniversário. É a mulher que mais aniversaria nesse mundo. E eu queria agradecer demais a você que ficou com a gente, tá? Muito obrigado. O Joga nas 11 fica por aqui. Lembre-se, quarta-feira a gente se encontra, tá? Não perca. Zé Luiz Les diz, beijo, tchau!